Galera, hoje eu vim aqui no Estúdio 58, vim conversar com o Felipe. Ele recebeu a gente aqui de coração aberto. E vim mostrar para vocês um pouco do trampo dele, alguns projetos e mostrar o que é estar dentro de uma oficina. Felipe, Certo. brigadão, cara. Valeu, mano. Obrigado por vir. Vamos lá. Mano, se apresenta. Quem é você, cara? Quem é você, cara? Fechou. Cara, eu sou um cara de 33 anos, pai de um menininho de 1 ano e 2 meses e um cara que saiu do CLT há 4 anos para montar a oficina de customização por não conseguir parar de pensar em trabalhar com moto. Eu sempre gostei de moto. Meu pai sempre levou a gente para evento de carro antigo e a gente, né, nesse meio de carro, aí você cresce e começa a andar com os amigos de carro turbo, moto, e aí quando você vê, você faz uma coisinha na sua, uma coisinha na de um amigo. E eu me identifico muito com o meu trabalho. Quem é o Felipe, eu até estava falando isso com a minha esposa esses dias, quem é o Felipe sempre se identificou muito com o que o Felipe está fazendo. Então era o Felipe que trabalhava na empresa tal, em tal função. Então hoje o Felipe é o dono da Estúdio 58, então basicamente eu sou o CEO, o faxineiro, o marketing, né? É o exército de homem só. O exército né, de um homem só. Mas, cara, eu sou um cara que teve uma criação dentro do meio de carro antigo, com ferramenta na garagem, porque meu pai mexia, meu pai faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, por conta disso, me levou a botar a mão na massa. Então, eu gostava de moto, eu gostava de carro, eu gostava de estar no meio e eu gostava de mexer. Né? Então, acho que o que me constrói hoje é tudo aquilo que passou comigo toda a história na que infância. você tem, tanto com teu pai, com a tua família. Que acontece com todo mundo, né, velho? Acho que a gente acaba vai... trazendo... Você pode seguir ou não os passos da tua família, os passos de um amigo, de um profissional. A gente acaba sempre tendo uma certa influência da família, querendo ou não, e a gente escolhe se até vai ou se não. for para correr, né, do que a família faz, né? Exatamente. Tipo, hoje seja pro bem ou seja pro mal. Pode crer. Hoje eu tenho 40 anos e eu faço um negócio que não tem nada a ver com o que meu pai fazia, porque eu não gostava, né? Pro bem ou pro mal. Mas, cara, é uma pergunta difícil essa, né? Quem é você? Mas hoje eu me identifico muito assim. Eu sou um cara que gosta muito de moto, vim trabalhar com isso justamente porque gosto e porque... num determinado ponto da minha vida, estava insatisfeito com outras coisas que eu fazia e talvez por essa insatisfação acontecer, pensava o tempo todo como é que eu vou trabalhar com moto, como é que eu vou levar isso. Né? E aí, claro, essa vivência que eu tive com meu pai, de ferramenta e tal, me ajudou muito. A gente comentou mais cedo aqui que eu fiz Senai, né? Então tinha ali um histórico de aprender a lidar com mecânica, com manutenção. O que você cursou produção. no Senai? Desculpa. Eu fiz 2 cursos lá, um curso de mecânica de usinagem, que é um curso de fabricação de peças através do processo de usinagem, ali você vai conhecer várias máquinas e tal, solda, torno, fresa, enfim. Basicamente tudo que você usa aqui hoje. Tudo que eu uso aqui hoje e que você usa para produção de peça. Então, assim, tudo que você olha numa moto, ele é produzido através, ele passou em algum momento por um processo de usinagem. Sim. O pneu, cara, o pneu é uma borracha injetada, mas o molde para fazer esse pneu passou por um processo de usinagem. Sim. Né? Então... isso me levou para dentro da indústria. E estar na indústria me trouxe experiência que hoje eu trago para o meu trabalho. Então, por isso que eu falo que estar aqui hoje é resultado de tudo que eu construí e que foi construído em cima de mim nos anos aí que eu vivi. Todo o background, todo o passado que você teve acabou isso. Me trazendo para cá hoje. E assim, se não tivesse me trazido para cá, eu gostaria de estar pelo menos batendo papo com os amigos falando disso, né? Sim, referente num trabalho isso. qualquer. Essa transição do CLT para a oficina, como que você lidou um pouco com isso? Porque tem aquele medo, tá ligado? Fala, puta, mano, eu vou abrir uma oficina, vou pegar uma moto, se não aparecer cliente, ou se... Obviamente a família vai falar, você é maluco. Você é doido. Né? Eu tenho certeza que você ouviu isso. Foi por 2 vezes eu escutei isso. Só voltando na questão do Senai, eu falei que eu fiz 2 cursos. Não, imagina, é porque isso vai linkar com essa pergunta de agora. Eu fiz o curso de mecânica de usinagem e o segundo curso foi uma especialização desse. Então também era com usinagem, mas é o que a gente chama de ferramentaria, que esse é propriamente para fazer molde. Então, para fazer molde de plástico injetado, para fazer molde de metal estampado. Então, por exemplo, esse aro ele foi estampado por um estampo feito numa ferramentaria. Essa carcaça de plástico foi feita, injetada no molde, feita numa ferramentaria. Caraca. E aí... a minha história dentro da indústria deixava o meu pai feliz, deixava o meu pai confortável. O teu pai porque era uma coisa que ele gostava.
Ele não é, cara, meu pai é professor de matemática. Caraca. E ele é restaurador de peça de carro antigo. Então ele fabrica e restaura coisas Sim. de carro antigo. Mas ele sempre gostou de processo de produção e tal, então isso fazia o olho dele brilhar. Aí um dia eu cheguei nele e falei assim, pai, eu vou dar aula. E ele era professor de matemática. Ele, cara, você tá louco, o professor não ganha bem, não sei o que. Tá falando, não, eu vou dar aula no Senai. Um professor me convidou. Puta, maravilha. Aí um outro dia eu chego, pai, eu vou largar tudo e vou tipo, montar a oficina. Eu já não estava dando aula mais, eu estava numa empresa também, que a gente vendia componente industrial. Eu era, cara, vendedor técnico, basicamente. Mas eu tinha carro da empresa, notebook da empresa, celular da empresa, toda estabilidade. O padrão para a sociedade, vamos dizer assim. Que para mim, na época, cara, era assim, tudo que eu tinha sonhado. Não no cargo que eu queria ainda, mas assim, era o que eu esperava, porque na minha cabeça sempre foi estudar, emprego bom, né, estabilidade. Sim. Só que isso ficava martelando, cara, eu quero trabalhar com moto, quero trabalhar com moto, quero trabalhar... Nem que fosse para eu trabalhar, por exemplo, na fábrica de uma montadora de moto. Sim. De uma Honda, de uma Royal, alguma coisa. Né? Numa linha de produção. Uma linha de produção, é. Nessa empresa que eu tava, cara, eu visitava a Volkswagen, eu visitava a Fiat, porque a gente vendia para eles, né? Eu visitei a fábrica da Honda, a de automóveis, então eu ficava, puta, cara, é legal. Mas... ainda assim me incomodava uma coisa. Ainda não era o suficiente, exatamente. Não era tão próximo quanto você queria. E tinha um negócio que me incomodava muito, que era eu ainda vou estar lutando pelo negócio do outro. Começou um bichinho em mim do empreendedorismo, de tipo, puta, talvez fazer pra mim é legal. E aí, cara, eu tinha todos esses medos e muito mais. Eu sempre fui um cara meio inseguro nisso de largar a estabilidade. Comunicar isso com meus pais tinha uma certa tensão, porque meu pai, na cabeça dele, eu tinha que continuar naquele caminho. E, cara, ele não estava errado, foi assim que ele aprendeu e foi assim que funcionou para ele. E aí, num determinado momento, eu falei, não aguento mais, cara, eu preciso fazer isso. Eu tava bugando meu corpo. Aí, cara, eu fui cair numa terapeuta. Tipo, cheguei nela e falei, eu sou muito pessimista, eu quero muito fazer uma coisa, mas eu não consigo encontrar otimismo na minha vida para fazer isso, eu preciso pensar bem. Aí a gente começou a trabalhar e ela começou a me mostrar que o CLT não era segurança nenhuma. Porque, tipo, por exemplo, ali uma das coisas que a gente discutiu, se meu chefe acordar de mau humor e resolver me mandar embora, ele vai mandar. E a hora que acabar o seguro-desemprego, também já era. A segurança que você tinha foi por conta de um humor de um cara que acordou então, no mau humor. A segurança ela era falsa, na verdade. Sim. Como já tinha acontecido de eu ter sido mandado embora de outra empresa e ficar um tempo na pindaíba ali e tal, não sei o quê, e se virar. Falei, beleza, cara, realmente o CLT não é tanta segurança assim. Pô, mas e se não aparecer cliente? Aí ela me ensinou o seguinte, hoje você faz o quê nos seus fins de semana? Falei, eu já pego o serviço de moto. Ela falou, tá. Tem serviço para todos os fins de semana? Tem. Ela falou, e se a partir de agora você começar a comunicar para todo mundo que você só faz isso, que você vai estar tempo integral dedicado a isso, você acha que vai vir pelo menos um ou outro a mais? Falei, sim. Ela falou, talvez o suficiente para ocupar a sua semana. Falei, talvez. Ela falou, então você já está pronto. Tipo assim, então você já conseguiu chegar no ponto... Você já tem uma cartela de clientes, vamos colocar assim, porque que te suprisse... O conseguir chegar nessa cartela também foi um processo. Sim. Né? Tipo, a Estúdio 58, eu falo que a gente vai fazer 4 anos de porta aberta, embora eu trabalhasse de porta fechada. Sim. Mas 4 anos da hora que eu larguei o CLT. Só que antes disso teve uma outra vez na minha vida que eu falei, cara, vou trabalhar com moto. Eu fiquei tipo 8 meses ali na garagem do meu pai, não deu certo, eu voltei para a indústria, né? Voltei para a empresa. Então, naquele período que eu fiquei 8 meses, por que não deu certo? Porque quem era eu na cena da customização? Eu era só um cara numa garagem em Carapicuíba, escondido. Quando passou aquilo, eu já tinha um cliente ou outro que fez uma indicação ou outra, e aí eu produzi uma pecinha ou outra, e de fim de semana em fim de semana eu fui construindo por, sei lá, uns 2, 3 anos, acho que uns 3 anos levou, até eu falar, puta, cara, agora o que a terapeuta falou faz sentido, né? E foi depois desses 3 anos aí, agora faz sentido, eu tenho cliente, eu estou insatisfeito com o trabalho que eu estou fazendo hoje, acho que está na hora, acho que dá. E, cara, foi muito louco, porque a hora que você entra e você fala, porra, realmente tá chegando o cliente, tá virando, pô, por que eu não fiz antes, caramba? É muito louco. A gente sempre tem essa pergunta, né, cara? Qualquer coisa que a gente vai começar, pô, por que eu não comecei antes? Eu devia ter começado, né? Mas uma coisa que eu ouço é, mano, dá o primeiro passo, depois a gente vê pra onde corre. Mas dá um cagaço, cara. Não sei se pode falar cagaço aqui no vídeo, mas mano, dá um cagaço. E assim, continua dando, velho. Continua dando, porque tudo que você quer fazer a mais, tudo que é novo,
a gente teme dá o que é novo. dá aquele receio. Então, puta, eu vou contratar, eu vou ampliar, eu vou para um espaço maior, né? Que nem quando eu saí lá da garagem do pai, tinha 3 anos que o estúdio tava lá. Cliente toda hora, trampo. Cara, e lá já tava rolando como Estúdio 58 já tava mesmo. como Estúdio 58. Tava estabilizada, por assim dizer. Por assim dizer. Sim. Porque quando eu fiz aquela primeira tentativa, eu já botei o nome Estúdio 58, botei no Instagram e ok, era Instagram e indicação. Sim. Quando eu saí da empresa que eu tava, eu cheguei e falei, pai, vou montar o Cine, isso é fato. Posso montar aqui no teu salão, que era embaixo da casa dele, onde ele trabalhava ali com as coisas de carro e tal, ou você prefere que eu vá alugar um lugar? Ele falou, não, monta aqui. Eu falei, então, mas o monta aqui é o seguinte, a gente vai reformar tudo isso aqui. Eu sou organizado, meu pai é bagunceiro. Eu falei, então a gente vai ter que tirar toda essa bagunça, vamos pintar a parede, vamos fazer um piso legal, não sei o quê. Ah, pra que isso? Eu falei, porque eu quero receber cliente diariamente, tem aquela primeira impressão, na hora que o cara que tá trazendo a moto chega. Exatamente. Né? Aí, a gente tava falando disso, né, no backstage. Exatamente. E aí, pô, numa chegou, peça jogada pra todo canto, o piso, né, todo cheio de sujeira. Aí eu falei, não, eu quero deixar o negócio bonitinho, já que vou fazer bonitinho. Eu não tinha grana pra chegar e alugar um prédio na Faria Lima, né, mas... piadinha. Né? Mas aí eu falei, com o que eu tenho eu vou tentar fazer o melhor. Aí eu peguei tipo a grana que eu tinha da minha rescisão e coloquei ele na oficina. Então, construí um banheiro. Cara, não tinha um banheiro naquele salão. Porque como era a nossa casa, né? Era o banheiro da casa. Era o banheiro da casa. Falei, pô, o cliente vai chegar, andou 1 hora de moto, chegou aqui. Ô, mano, posso usar o banheiro? Puta, vai lá em cima. Ô, aí, pai, deixa eu usar. Né? Aí, pô, construí um banheiro, fiz um piso e tal, a gente pintou, meu pai, puta, concordou, minha mulher, cara, apoiou pra caramba. Tenho uma cena na cabeça da minha mulher pintando o mezanino assim, ó, de cabeça pra baixo, e meu pai em cima do andaime pintando o teto da oficina. Caraca. Então, tipo, o mezanino enferrujado, minha esposa pintando de preto, e o teto, tipo, primeira vez que tava recebendo uma tinta branca ali. E eu ali, tava na correria, então, cara, puta, a família ajudou pra caramba. Mas foi nessa que, assim, nasceu o Estúdio 58 Portas Abertas. Já tinha o Estúdio 58 ali, de fim de semana, tal, tranquilinho. E aí, nessa hora que falei, beleza, vamos fazer, foi a hora que o medo começou a falar, tipo, mais alto, tipo, beleza, eu dei o primeiro passo, mas e agora? Vai vir? Porque eu tô gastando dinheiro. Sim. Eu tô investindo uma grana. Ele já tá investindo o que não tem, né? O que não tem, porque, tipo, e aí, se não der certo, aquele dinheiro da rescisão talvez fosse o que ia me suprir por um tempo. Aí, na primeira semana foi muito louco, cara, porque eu fiz um churrasco de inauguração, falei, agora vai. Não apareceu nada na primeira semana. Eu já tinha feito um trampo durante a reforma. Eu parei a reforma por 1 semana para fazer uma moto de um cara de Minas. Falei, cara, não dá. Ele falou, irmão, eu tenho um casamento da minha filha, eu quero ir com a minha moto, você não tá entendendo. Eu falei, beleza. Aí eu, cara, afastei andaime, afastei as coisas, fiz o trampo no escapamento da moto do cara, montei. Já tinha esse elevador aqui na época, de quando eu mexia já antes. Aí fiz a moto do cara, entreguei e falei, mano, se eu tô na reforma com moto aqui, vixe, vai rolar. Aí na primeira semana não apareceu nada, eu comecei a entrar em desespero, roer a unha, tal, caramba. E aí, pumba, chegou o primeiro, aí o segundo, e cara, tipo, graças a Deus nunca parou. Tem trampo agendado, eu brinco com a galera, mano, eu só pego o trampo pro ano que vem agora, tal. Mas é porque tem trampos, você tem que saber lidar com isso. Se você não souber, você vai atrasar. Se atrasar, o cliente vai achar ruim, vai comentar com o amigo dele não vai trazer, vai chegar uma hora que não vai ter trampo mais. Né? Sim. Então, o boca a boca ele ainda conta muito hoje em dia. Pra caramba. Por mais que a gente tenha rede, tenha mídia social, o boca a boca ainda é a melhor e a pior propaganda, né? Dependendo do caso. Tem uma teoria, não sei de quem que é, mas tipo assim, quem fala bem vai falar bem para 3 pessoas, quem fala mal vai falar mal para 5. Isso. Então é exponencialmente mais crítico você ter o negócio errado. Né? E tendo tudo isso, durante a pandemia, como foi? Tipo, continuou aparecendo cliente ou deu uma... Cara, foi bem quando a pandemia apareceu. Eu abri a oficina meses depois, assim, cara, foi... outubro, novembro... Foi em novembro que eu abri, a pandemia chegou o quê? Em março, assim? Tipo, acho que foi abril, foi março para abril, foi mais ou menos por aí. Então, assim, foi meses ali, pumba, chegou a pandemia... E, cara, por incrível que pareça, foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, foi a pandemia. Cara. Foi muito louco, é uma história contraditória até. Mas a minha teoria é que as pessoas ficaram em casa, com tempo para ir para o YouTube, né, para ver o conteúdo que eu estava colocando ali.
E a moto tava parada, o cara não tinha mais que todo dia ir pro trampo com a moto, porque o cara tava de home office, né? O cara, a mulher tava de home office. Nisso criou-se uma janela que o cara queria mexer na moto, mas não tinha tempo, ou que usava todo dia. E aí o cara falou, pô, mas agora eu tô em casa, e aí o cara acha o meu conteúdo, ele vê que eu fabrico umas peças que a moto nem precisa ficar tanto tempo parada, ele só chegar, instalar e ir embora. Sim. E, cara, foi bem legal, foi uma época que as pessoas, eu acho que tiveram tempo. Tem a questão da grana? Tem, mas para quem tava bem planejado, né? Para quem não perdeu o emprego, para quem estava com algum planejamento financeiro, foi a hora de mexer na moto. E aí, conversando com os clientes, eu vi que era mais ou menos isso. Foi nesse bate-papo com os clientes que essa teoria se fundamentou. Sim. O cara falou, mano, agora eu tô de home office, eu consigo. E eu reparo que hoje os mesmos clientes continuam trazendo trampo, só que, mano, agora eu preciso da moto, tipo, eu posso deixar 2 dias, que se eu vou trampar de carro, já voltou aí pro presencial. O presencial voltou e aí o cara já não pode mais parar a moto. Mas eu acho que foi a época que eu mais trabalhei, cara. E assim, talvez não só a que eu mais trabalhei, mas a época que mais o meu conteúdo se expandiu. Porque eu acho que como a galera tava mais ali com tempo pra ficar no YouTube e tal. O consumo de redes estava muito maior. Eu lembro que assim, chegavam muito mais orçamentos da galera falando que me viu no YouTube. E eu não tinha tanto vídeo assim, né? Tipo, fui começar a fazer mais vídeo pós-pandemia, né? Acho que o canal começou ali mais ou menos quando eu abri as portas e dali pra frente. Eu nem sei quantos vídeos eu tenho lá no canal, cara, mas eu preciso aumentar essa quantidade aí. Ajuda muito. O YouTube tá ajudando pra caramba. É uma vitrine hoje em dia. Pra caramba, cara. E o que eu achei legal do YouTube é que assim, ele deu segurança para alguns clientes que talvez não teriam. Tipo, mano, esse cara realmente existe. Esse cara tá falando que ele tá numa garagem em Carapicuíba. Nem que seja o cara entrar no Google Maps e ver se a foto da casa tava lá, né? Mas uma coisa que eu tô tendo uma coisa que eu tava tendo muita dificuldade para encontrar a galera, como eu falei, eu tô tentando focar em São Paulo porque é onde eu consigo onde você consegue se chegar. Deslocar. Eu não acho endereço de ninguém, mano. Fogo, né, mano? Eu não queria colocar meu endereço. Né? Foi por um sem querer, minha esposa colocou por causa do dia do churrasco da inauguração. Sim. Ela falou, vou colocar aqui no Google, depois eu tiro. E aí não conseguimos mais tirar. E aí às vezes aparecia aqui, eu falei, né? Parece um louco aqui, mano. Como é que o cara me achou? Tava lá, tava no Google. Então, isso eu achei bem difícil, cara, né? Eu falei, mano, tem uma lista de gente que eu quero trocar ideia, tá ligado? Então eu falei, mano, aí eu mando, tá mandando Santa Catarina. Um rolê, né, cara? Não, tem uns trampos de uns caras que eu admiro, assim, a gente olhando o trampo da galera, que eu queria muito ir visitar, cara, ia trocar ideia com o cara, apertar a mão do cara ali, mas, pô, o cara tá de longe, Então, mas beleza, a rede ajuda, né, a rede social ali, você troca ideia com o cara no Instagram, coisa que às vezes você ia passar para tomar um café e trocar uma ideia, você manda um direct ali com alguma coisa, tipo, acontece muito, eu vi um trampo, sei lá, o cara fez um farol, ficou bonito, eu pego e mando para um parceiro, que é um cara, sei lá, do Paraná, e a gente acaba conversando em cima disso. Falar um pouco sobre a identidade da Estúdio 58, tanto no visual das motos, que sei lá, eu como acompanho o tempo, eu vejo que tem uma linha semelhante entre uma e outra. Eu tenho escutado muito pessoal falar de, tipo, qual história o teu negócio quer contar, né? Isso, exatamente, como você quer ser visto. Como você quer ser visto, exatamente. Acho que é até mais essa a frase, né? Como é que você quer ser visto. Cara, eu diria que isso mudou um pouco ao longo desses 4 anos. Porque, a princípio, eu queria ser o cara que mexia em todos os tipos de moto, de Honda Dream a Harlão, de uma maneira acessível, que tipo, todo mundo conseguisse fazer o trampo comigo. E isso é uma ideia muito bonita, só que eu vi que pro negócio ele não é muito bom. Por quê? Porque eu preciso fazer o negócio render lucro. E para que o negócio renda lucro, eu preciso pegar os trampos que são mais interessantes. Ainda assim é uma empresa. Exatamente, E aí eu tive que mudar um pouco o meu pensamento quanto a isso. Então, a minha identidade na época cara, traz esse projeto, vamos conversar, a gente faz o negócio acontecer e tal. E hoje em dia eu tive que ir pro lado assim, a gente faz um trampo bem feito, se você quer um negócio de qualidade, profissional, vem para o estúdio, independente de qual moto eu continuo mexendo com todas. Sim. Mas eu precisei dar uma filtrada nos clientes que eu atraía, porque eu preciso garantir que o trampo que eu estou pegando vai ser vantajoso para o negócio, vantajoso para a empresa, né? Então, se eu quero que esse negócio perdure, eu não posso brincar de fazer moto, eu preciso fazer moto pensando no negócio. Fazer render mesmo. Então, eu mudei um pouco do, cara, traz o trampo, vamos fazer, pro quer fazer bem feito, você sabe que vai ser um negócio profissional, que vai ter qualidade, vai ter durabilidade, entenda que isso vai ter um custo e a gente vai fazer com todo amor e carinho do mundo, né?
mas eu tive que dar uma filtrada nesse como eu quero ser visto. Sim. Então, um dos motivos de eu gostar da oficina limpa, organizada, é que eu quero atrair o cliente que valoriza isso, né? Sim. Porque o cliente que não valoriza, exatamente, o cliente que não valoriza não é só pela questão da grana. Ele vai deixar o moto dele em qualquer lugar, né? E, pô, já que eu quero fazer um trampo legal, já que eu quero oferecer um serviço bom, eu vou querer o cliente que também valorize o serviço bom, né? Não que deixe em qualquer lugar. Sim, até mesmo porque, por mais que você faça um trampo de qualidade, um trampo fino, cara, muitas vezes o cara larga a moto em qualquer canto, aí fala que o teu trampo não durou, e aí começa a falar mal, tanto de você quanto da estúdio. Da estúdio. Eu tenho, uma moto que eu fiz há um tempo atrás, depois acho que provavelmente a gente vai acabar falando dela, que é uma Twister, tanque prata, banco vermelho. Sim. Essa moto foi vendida e depois de um tempo um amigo meu viu numa oficina qualquer, uma oficina de manutenção, e a moto estava destruída. Aí, cara, eu lembro que quando a moto tava com a gente, porque eu fiz quando a mão de um amigo um tempo, depois vendeu e tal, quando a moto tava com a gente, cara, a moto era toda bem cuidada, tal, não sei o que, passou um tempo, a moto já tava meio destruída e assim, o mecânico que vai fazer a manutenção, ele pega a moto, ela tá toda bonitinha, é a teoria do trem e do metrô, porque que no metrô a galera, tipo, é educada, não joga lixo no chão, mas no trem, tipo, na CPTM joga, né? Sim. Aí o cenário faz você agir de um jeito ou de outro. O cara pega a moto tá toda bem cuidadinha, ele vai ter cuidado para não esbarrar a chave e ralar seu tanque, ele vai ter cuidado para tipo, não fazer uma cagada. A moto tá toda cagada, ele mexe de qualquer forma. Ele não vai se preocupar. Então, puta, eu quero fazer o melhor trampo possível e eu quero atrair o cara que quer o melhor trampo possível. Né? E aí, puta, você deixar a moto em qualquer lugar, às vezes não te traz o melhor trampo possível. Não vale. Não tô falando que o cara que é desorganizado não é um bom profissional. Ele mas né, eu continuo achando que a minha organização me faz um profissional melhor ainda do que eu seria só pela habilidade. Sim, querendo ou não, você trabalhar num lugar organizado, limpo, arrumado, cara, fica muito mais fácil. E que nem a gente estava falando antes, né, de começar a gravação. Sim. Você gasta menos tempo procurando ferramenta. Isso é da época do Senai, né? Sim. Por que você tem que ter organização? Porque você tem que saber exatamente onde a sua ferramenta está para você chegar, pegar ela e voltar para o seu serviço. Você gasta menos material porque, tipo, cara, tinha um pedacinho de estopa aqui, onde eu enchei, pega outro pedacinho. Pega outro pedacinho. Quando você vê, foi um saco de estopa, sendo que a estopa estava lá. Tipo, Sim. Né? Você não fica ocupando espaço com coisa jogada para tudo quanto é lado. Então você é mais eficiente, você consome menos, você consegue ser mais rápido e eu me sinto melhor num ambiente organizado. Cara, fato. Eu fico mais feliz de trampar se o chão da oficina estiver limpo. Me incomoda estar pisando em sujeira, né? Sim. Tudo isso. Cara, tenho sido um cara chato, eu diria, assim. Embora tá uma zona, né, mas eu tenho sido um cara chato. Hoje você trabalha sozinho dentro da... Hoje eu trabalho sozinho. Eu não achei ainda um cara que seja categórico igual a mim em questão de organização e que tenha as habilidades que eu preciso. Porque eu conheço caras que são organizados, mas que têm outros tipos de habilidade ou que não querem trabalhar com moto e tal. E eu conheço cara que quer muito trabalhar, mas que tipo não tem o capricho, e não é só limpeza e organização, mas o capricho de pegar e fazer. Eu sou um cara demorado, eu vou restaurar uma área de farol desse aqui que toma às vezes um totozinho, fico 2 dias em cima do aro do farol, tal. Cara, às vezes nem compensa financeiramente, mas eu não consigo entregar um negócio mal feito. Aí eu fico tem o cuidado do trabalho em si. E aí eu preciso achar um cara que seja igual. Puta, é difícil, né? Seguir a mesma linha de raciocínio, né? Profissional bom é uma coisa em escassez, dizia meu pai. Cada vez mais. Tipo, não, beleza, o cara é formado em TI, o cara arrebenta na formação dele lá, beleza, agora vai falar do profissional que vai lixar massa plástica, tipo, os serviços manuais estão ficando menos interessantes para as pessoas. Sim. Com o negócio de internet e tudo mais. Sim, consequentemente, mais escassos e mais caros. Exatamente. Muitas vezes. Você fica refém disso. Cara, você faz ideia de quantos projetos você já fez? Desde trocar manopla, espelho, a cortar a moto inteira? Toda. Cara, difícil de contabilizar. Eu devia ter feito. Eu vejo, por exemplo, eu escuto muito rádio. Tem um programa que eu escuto na 89, que toda vez que o cara abre o programa, ele fala programa número tal. E tipo, outro dia eu fiquei surpreso. Eu falei, mano, os caras, sei lá, acho que é 2000 e poucos. Eu falei, cara, eu devia ter feito isso. Moto 01, Moto 002 e tal, né? Sim. A minha organização devia ter mandado eu fazer isso. Mas eu chuto que passou tipo de 300 motos mexidas. Sim. Né? Eu chutaria... Isso em quanto tempo, desculpa? Isso em 4 anos de...
Vamos falar assim, 4 anos de estúdio aberto, Sim. mais uns 3 anos fazendo de fim de semana. Sim. Né? Que aí você pega uma, tipo, fica 2, 3 fins de semana com a moto e tal, mas rolava. Ainda assim é um número bem expressivo, né? 300 motos. Eu chuto 300 pro total, porque tem, como você falou, coisa que é rápido. O cara vem, você instala um retrovisor, tal, vai embora, a moto tipo entrou, bate no contador. Mas falando de projeto grande, de cortar firme, reformar a moto inteira, tipo umas 20, 25 motos de coisas realmente grandes. E, cara, fica na conta aí de coisas médias, né? Sei lá, essas 200 e poucas aí que... O restante do montante. Porque se você pegar coisinha muito rapidinha, também não são muitas. Vamos falar que umas 100, dessas 300, 100 foram coisas rapidinhas. Porque eu particularmente acabo não gostando. Como hoje eu não vendo peça dentro da oficina, o cliente que vem para fazer uma instalação é a instalação de algo que ele comprou na internet. Então, às vezes, né, isso ele faz na casa dele, ou ele faz um pouco a oficina no bairro e tal. Tem que ser um cliente que gosta muito do seu trampo para falar, mano, eu vou levar aí só para você instalar um retrovisor. Né? Então, também não são tantas. Para esse tipo de coisa, acaba não sendo um serviço tão expressivo para estúdio, no caso. Exatamente. Né? A gente faz porque, cara, você quer fidelizar o cliente, você quer bem... E assim, o cara vem para instalar um retrovisor e fala, pô, você fabrica escapamento para Interceptor? Fabrico. Pô, quanto que é? E aí você acaba fechando outras coisas. Então, é bom, né, tá ali fazendo. Às vezes a correria não deixa, às vezes fala, não consigo te atender agora, te atendo semana que vem. O cara, não, eu vou viajar, eu quero retrovisor agora, vai na oficina ali perto da casa dele. Mas vamos falar assim, dessas 300, uma 100 deve ser um trampo rápido, não tenho o número fixo na cabeça, mas tô chutando ali pelo dia a dia nosso aqui. Umas 200 que são coisas médias ali, o cara vem para fazer alguma modificação, tal, às vezes faz uma pintura de roda, de motor, tal, mas não vai customizar a moto inteira, né? Porque de customização inteira realmente deve ficar nessa casa aí de uns 20, 25. Ainda é um bom número. Tem umas que são, assim, marcam mais a gente, outras que marcam menos, mas deve estar nessa casa aí. E o primeiro, qual que foi? O primeiro, cara, foi uma Honda Dream, foram as duas primeiras, elas chegaram juntas, era a moto de um vizinho, vizinho assim, né, ele cresceu na rua que os meus pais moravam, então a gente se conhecia, ele é um cara, sei lá, hoje deve ter uns 50 anos, então ele me conhecia desde criança. E ele chegou e falou assim, eu quero fazer a Dream, se eu for levar lá na oficina grande da Faria Lima, que a gente estava falando mais cedo, vai ser uma fortuna. Inclusive, parênteses aqui, eu trabalhei nessa oficina, essa famosa oficina, Shibuya Garage. Eu trabalhei lá na Shibuya Garage. Se você quiser real falar, pode falar real? Não me importa. Eu trabalhei lá na Shibuya 6 meses. Foi um dos momentos de, cara, eu quero muito trabalhar com moto, aí eu saí da empresa que eu estava trabalhando, fui trabalhar com moto, falei, legal, é interessante, mas acho que não é isso que eu quero pro resto da minha vida, e voltei, né? Mas assim, foi esse cara, o dono da Dream, que conseguiu consolidar o trampo para mim lá, porque quando eu fui bater na porta dos caras a primeira vez, os caras não me deram atenção. Beleza, era só mais um cara pedindo um emprego. Aí eu comentei com esse meu amigo, ele tinha Harley e tal, não sei o quê, falei, cara, fui numa oficina, os caras mexem muito com Harley e tal, mas não deu nada. Ele falou, pô, eu conheço o cara. Aí um dia ele, vai lá de novo que o cara vai falar com você. Quando eu cheguei, ele falou, você que é um amigo do Cebola? Faz um teste aí com a gente. Aí fiz um teste, deu certo e comecei a trabalhar lá com os caras. Resumindo, quer dizer, voltando, quando eu saí da Shibuya e já estava fazendo outra coisa, o Cebola chegou e falou, mano, eu tenho um Dream, eu quero mexer, tem um estilo que os caras fazem muito lá pros lados da Indonésia e tal, dá uma olhada aqui e vê o que você acha. Aí eu puxei uma foto na internet, achei legal, falei, cara, dá pra fazer. Então, você vai fazer a minha e a de um amigo meu. Quanto você acha que dá pra cobrar? Aí eu olhei e falei assim, cara, acho que dá pra fazer uns 1.000. Aí, beleza, pode fazer. Trouxe as duas motos, aí eu fiz a dele, que hoje é uma laranja, ela foi primeiro vermelha, hoje é uma laranjinha. A laranja tem vídeo, inclusive, no seu canal também, né? Tem vídeo no meu canal, preciso até atualizar, que aquele vídeo já tá bem antigão, mas... eu lembro que eu acompanhei é um dos primeiros vídeos do canal lá, foi a laranjinha, e a do amigo dele é uma... Eu não sei, acho que eu não tenho vídeo no canal, mas eu fiz ela sem a carenagem tradicional, aquele peitinho que a Dream tem na frente. Fiz ela com guidão seca-sovaco e com uma suspensão Springer. Então, cara, tipo, foram as duas primeiras, foram 2 puta desafios que eu cobrei uma merreca. Aí falar, só na Springer você já pagou mais do que você ganhou. Se fosse fazer uma suspensão daquela hoje, era uns 3, 4 pau, tá ligado? Brincando. E aí mas tipo, foi legal, chegou na hora, assim, ele também não tinha noção do que ia fazer, né, do que eu ia gastar, mas tipo... Os dois meio que entraram naquela, tipo, vamos aí, vamos ver o que dá. E tipo, acho que a do amigo, o amigo dele morava no Rio. Então ele falou, Cebola, faz aí, né? Tipo, ele pegou umas ideias com o amigo, esse Cebola trouxe pra mim e falou, o Adriano quer isso, isso e isso.
E na minha eu quero assim. Falei, beleza, vou pegar primeiro a sua. Aí eu peguei na dele, depois eu peguei a outra. Mas eu lembro que as duas ficaram bem antagônicas. Uma era tipo com carenagem, guidãozinho baixinho, escapamentinho esportivo e tal. E a outra era guidão seca, frente Springer, sem carenagem, pneuzão de cravo bem grandão e escape reto diretão. Tipo, para imitar a Harley que ele tinha. Os dois eram Harley também. Aí, cara, ficaram muito loucas as motos. A gente foi para um evento sem pintura, sem nada, e todo mundo pagou um pau. Falei, cara, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai dar certo. E eu acho que foram as Dreams que me botaram na cena da customização, cara. Até hoje eu tenho isso muito guardado comigo. Eu sou quem eu sou hoje por causa da Honda Dream. Ah, eu corto Ducati, eu tô cortando o GSX-R 750, mas se não fosse a Honda Dream, talvez eu não tivesse tido o nome. Não tivesse entrado. Porque ela é muito diferente. Tipo, aqui no Brasil ninguém tinha feito ainda. Aí depois começaram a pipocar uns projetinhos, natural, a internet tá aí, a galera né, viu lá fora também. É justamente pensar fora da caixa, é sair do habitual, sair ali daquele... Cara, sai do comum, né, e traz. Né? Mas até mesmo porque até, sei lá, uns 10 anos atrás, vamos colocar assim, acho que customização no Brasil era só Harley. Né? Era só Harley, moto grande. Harley com saca-sovaco, placa lateral e... E era isso. Né? Mas eu acho que tem uma tendência de voltar para isso em algum momento. Espero que não. Né? Porque esses negócios de alto e baixo, de tipo, teve um tempo atrás uma conversa tipo, vão proibir a customização, não dá para colocar no documento e tal. Teve muita oficina que fechou porque os clientes pararam de querer fazer. Tipo, eu não vou customizar minha moto porque os caras vão prender. Aí eu falei, mano, a customização vai voltar nesse negócio da Harley. Vai ser o basicão. Quem sobreviver vai ser o basicão. O cara vai fazer um Harlão com seca, não sei o que e tal. Aquela febre da Café Racer já estava meio que passando. Mas graças a Deus a comunidade de customização gringa continua lançando coisa da hora o tempo todo e está inspirando a galera. O que você acompanha muito como tendência? Hoje você falou que o Café Racer meio que já deu uma caída. Eu acho que deu porque hoje a gente tem o que a gente estava brincando antes de estilos não muito definidos, né? Você faz uma moto, ela não tem que ter uma identidade, assim, né? Você acaba puxando um do Café Racer, outro da Brett, a Scrambler, um pedaço de cada ali, quando você vê, né? Mas, eu gosto muito de ver Instagram e Pinterest. Só que eu tenho feito um negócio que eu vejo que eu tô meio diferente dos meus colegas de trabalho, vamos dizer assim. Eu não fico seguindo tipo umas páginas muito específicas. Tem umas páginas mais tipo Bike Exif, tem a Deus Ex Machina, tem uns caras mais as referências conhecidos assim. O meu feed do Instagram, o meu feed não, desculpa, o meu buscar, minha lupinha no Instagram ali, cara, é só moto, carro, e tipo, às vezes eu vejo umas páginas de uns caras que tipo, nunca ouvi falar na vida fazendo um trampo muito louco. Né? Os caras bem disruptivos, assim, em questão de trampo. Que nem essa moto japonesa que eu falei, a gente tava conversando mais cedo aqui. O cara pegou uma moto Speed, rebaixou o quadro, botou um guidãozão, não sei o que, não entendia nada que moto era aquela. Mas, cara, ela repercutiu e aí ela foi parar nesses sites, nessas páginas mais conhecidas. Mas era um cara numa oficininha escondido no Japão lá, fazendo um negócio muito louco. Então, os grandes sites, as grandes mídias de moto, elas são referência sim, mas eu gosto de estar de olho em tudo que vai pipocando ali, sabe? E, cara, claro, YouTube e tal. Uma coisa que eu tenho feito pouco ultimamente é ir em evento. Porque meu filho nasceu, então, assim, faz um pouco mais de um ano que eu parei um pouco, tirei um pé de ficar indo em evento. Daqui a pouco eu pretendo voltar. Porque eu acho que a nossa cena de customização está ficando muito legal. Com a galera fazendo por conta própria também, e as oficinas estão ficando mais... Tem muito projeto interessante hoje em dia. As oficinas estão ficando melhores a cada dia, né, cara? Sim, então... e como você falou, tem aquele cara que customiza a moto por conta na garagem de casa. E disso tem saído muito projeto. Muita coisa legal, muita coisa boa. E, cara, como cada um tem uma história, cada um tem uma base, o cara aproveita o que ele sabe fazer. Então, você vê uma moto com uma rabeta feita de madeira. Eu jamais ia pensar em fazer uma rabeta de madeira, porque eu não tenho habilidade nenhuma com madeira. Mas às vezes o cara que é marceneiro e gosta de moto, pegou um toco de peroba, esculpiu e fez uma rabeta e ficou muito louco, né? Ele vai de acordo com tudo que ele tem também, que ele tem o conhecimento dele. O conhecimento do cara, ele traz isso pra moto e, na real, pra mim, isso é a essência da customização. É botar a tua cara ali, né? Sim. Eu fico louco quando o cliente chega com um projeto, eu quero igual a esse. Puta, eu quero morrer, cara. Eu vi isso, eu achei legal, gostaria de colocar isso aí. Beleza, isso é bom. Agora... Puta, inclusive tem um cara que ele me pentelha, não vou falar quem que é, ele me pentelha há bastante tempo.
com peças que ele quer. Não pentelho, pentelho é modo de dizer, mas assim, a gente está sempre falando sobre peças. Ele, eu queria instalar tal coisa, outra coisa que eu fabrico, mas ele é o tipo de cara que nunca quis cortar a moto. Não, por causa da garantia, vai perder e tal. E cara, eu entendo completamente. Não é todo mundo, assim como eu, quer cortar uma moto no meio. Mas, um dia, do nada, ele me apareceu com um vídeo. Ele falou, eu quero fazer igual desse cara aqui, do Hugo Renault, do Motorama. O cara fez um trampo, acho que numa Continental GT, alguma coisa assim. E aí, tipo, ele pegou um cara famoso e falou assim, eu quero igual dele. Eu falei, caramba, mano, eu tô há um ano contigo tentando te convencer a fazer um projeto e você não quer fazer nada agora só porque você viu na internet a moto do cara. Quer fazer igual. Quer fazer igual, né? Aí, beleza, vai de cada um. Eu tô aqui pra fazer. Na verdade é essa. Eu tô aqui pra fazer. A gente tava um pouco mais cedo antes da gravação, tinha um amigo meu aqui, e ele tava vendo as motos e tal, ele falou, pô, Felipão, essas motos são zero. Eu falei, cara, essa é zero, aquela é 2022 e tal, não sei o quê. Aí ele chegou com a moto dele. Aí meu amigo, na hora de ir embora, passou pela moto dele, olhou e falou assim, cara, então se o cara quiser chegar, tirar da concessionária e trazer pra você mandar a serra sem dó, eu falei, a não ser que ele tenha. Ele falou, não, da sua parte. Eu falei, da minha parte eu quero que se lave. Eu quero fazer diferente, né, velho? Eu quero fazer moto, o cara tá pagando. Porque, eu fico muito feliz quanto mais diferente é o projeto, mais feliz eu fico. Porque é um desafio, vai ser uma coisa nova, eu vou aprender. É que dentro disso você consegue tanto colocar a tua criatividade, quanto mostrar o teu trabalho. Exatamente. Né? Todo trampo que é inovador, ele é para esses dois lados. Inclusive, como que você casa isso? Tipo, o cliente, mano, eu quero isso daqui e criar e colocar a tua característica ali na moto. O primeiro ponto para mim é entender a pessoa, é identificar a pessoa. Esse cara é o tipo de pessoa que me daria, né, que me dá liberdade para fazer alguma criação. Esse cara não é. E aí a gente sai da área moto, da área técnica para a área pessoas, né, para a área humana ali. Então, quando eu consigo identificar no cara que o cara dá liberdade, às vezes ele já chega falando, ele fala, mano, eu quero fazer alguma coisa, o que você me indica? Aí eu consigo expressar mais criatividade naquela moto. Sim. Quando o cara fala, eu quero, né, o cara vem com uma foto, eu quero copiar isso, eu ainda tento um pouquinho. E se a gente... não, eu quero assim. Aí eu já tiro o pé, porque também não adianta eu brigar. Sim, né? Bater de frente. Bater de frente, não que o cliente vai ficar bravo com isso, mas para ele é uma perda de tempo e para mim também. Então, beleza, é isso que você quer, vamos fazer. Em determinados pontos de um projeto mais engessado como esse, às vezes o cara chega e fala, mano, eu não sei bem e tal, o que você acha? Aí ele deu abertura, beleza, aí eu consigo encaixar. Mas tem muita coisa que eu tento colocar e não dá, justamente porque perde garantia, porque é uma coisa que depois o cara pensa na pós-venda, quer dizer, na revenda. Puta, eu cortei o quadro, não é para todo mundo que eu vou conseguir vender essa moto, né? Já fica mais nichado, né? Já limita um pouco. Nichou, cara, ferrou. O cara ia vender 50 possibilidades de comprador, o cara vai ter 3, né? Então... E tem o contrário também, que isso é muito legal quando acontece. No começo eu era resistente. É o cliente que chega e fala assim, mano, eu quero fazer um negócio assim. Aí eu falo, puta, isso não vai ficar muito legal, porque não é muito tendência. Irmão, eu quero fazer diferente. Tá bom. Aí eu fazia desgostoso. Quando a moto ficava pronta, mano, ficou bom, velho, caramba. Aí era uma limitação minha de não abrir os meus olhos para uma coisa diferente que eu achava feio, mas aos olhos dele é bonito. Sim. E depois e que no processo você acaba vendo. No processo você gosta. É igual o carro novo quando lança. Eu brinco muito que quando lançou o Gol geração 5, eu achava feio. Sim. Eu gostava do Gol geração... O 5 não, o 4. Eu gostava do Gol geração 3. Lançou o Gol geração 4, eu achava feio. Passou um tempo eu me acostumei. Quando lançou o 5, eu achava horrível. Mano, mudou o carro inteiro e tal. E o 4 ficou bonito. Só que assim, por um tempo eu achava horrível. Depois eu me acostumei vendo todo dia na rua. Sim. E um dia o meu sonho era ter aquela frente. Eu tinha Saveiro na época. O meu sonho era ter um G5. Tanto que eu vendi a minha G4 e comprei a G5 depois. Né? Mas você se habitua, você começa a olhar todo dia. E é muito isso, cara. No processo de criação você olha, cara, tá ficando bom, puta, tá ficando legal. Quando você vê o negócio pronto, dá um orgulho. Você fala, pra mim, pelo menos, é assim, né? Tem sido isso. Cara, o bom é que você ainda entende isso, você fala, porra, mano, gostei do que aqueles, não. Você curtiu o bagulho, mas tipo, não, acho que não. Tipo, eu tenho tentado aceitar, sabe? Tipo, Sim. Porque foi muito bom, cara. Isso também é aprendizado, né? Pra caramba. E tem um cara que é responsável por isso, tem um cliente que é responsável por isso na minha vida. Específico. O cara chama Sérgio. Ele tem a variedade. Uma RD 350, que é uma moto super icônica. Sim. Ele tem uma Shadow 750, que já não tem nada a ver. A gente tá falando de uma esportiva 2 tempos com uma são completos dois mundos.
ele tem uma DT 180 e ele tem uma PCX. A PCX é a única que ele não mexeu em nada. Do resto a gente já... Eu chuto que a PCX é o que ele usa no dia a dia. Isso, exatamente, né? Assim, é um cara que gosta, acho que o gosto da vida dele é ter essas coisas diferentes. É um cara muito gente boa, querido, de coração. E foi ele que me ensinou isso, porque ele me chegou com a Shadow e falou, cara, eu queria colocar umas faixas brancas. Então, cara, Sérgio, faixa branca não, cara. Nós vamos pintar a moto inteira de preto, a gente vai tirar todos os cromados. Não, cara, eu quero a faixa branca. Mano, tem certeza? Mano, eu quero. Tá bom, eu fiz a faixa branca. Aí quando a gente tava olhando pra moto pronta assim, eu fui levar a moto na casa dele. Eu falei, e aí, o que você achou da faixa branca? Eu falei, cara, ficou bom. Ele falou, tá vendo? Parecia merda. Tá vendo? Eu falei pra você que ia ficar bom e tal. E assim foi com tudo, cara. Teve que dar o braço a torcer. Tive que dar o braço a torcer. E, nossa, torceu muito assim, cara. Virou pra caramba. E assim foi com a RD, assim foi com a DT. Cara, muito legal. Todas elas são customizadas. Todas elas são customizadas. Aí a PCX é a única que não, né? Sim. Aí eu aprendi que, cara... detalhe, o Sérgio não é um cara, como a gente tava falando aqui antes, que tipo tá na cena de moto, customizado o tempo todo, que é um cara que tá passeando de moto. Tudo mais, não, cara, ele é um tiozão, 50 e poucos anos, e ele tipo gosta, ele tem uma Dakota, ele tem um Fusca, sabe? Tipo, ele é muito eclético nas coisas que ele tem. São coisas bem pontuais bem que ele pontuais, gosta. tipo, em algum momento da vida dele ele falou, mano, eu quero ter um Fusca. Ele foi lá e tipo, foi atrás do Fusca. E ele me ensinou muito isso. Ele falou, cara, eu não faço pros outros, eu faço pra mim, eu gosto assim, eu quero assim. E aí quando eu olho pro gosto do cara com uma visão mais aberta e eu enxergo talvez pelo ponto de vista dele, eu começo a gostar mais. Sim. Cara, é incrível. Tudo se resume a pessoas. Eu construí essa porta dessa oficina nesses 4 anos, olhando pelos olhares das pessoas e aprendendo a, tipo, absorver delas o que elas trazem de informação. Foi muito louco. Quer dizer, tem sido, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente esteja falando de moto, esteja aqui no meio delas, cara, isso aqui só existe por conta de pessoas. Né? Tipo... A oficina só tá aqui por conta de pessoas. Precisou esse cara ir lá e comprar uma Royal Enfield e resolver que ele queria que a Royal Enfield dele parecesse uma CB750. Entendeu? Num primeiro momento, quando ele chegou pra mim no Instagram, do dono dessa moto aqui, eu falei, mano, se você quer uma CB750, por que você comprou uma Royal Enfield? Esse foi o pensamento na minha cabeça. Sim. E aí eu acho que seria o primeiro pensamento. É o imediato. Aí depois eu, ok e tal, talvez fica legal, vamos conversar. Conversamos, marcamos, agendou, entrou na fila, deu a vez dele, ele falou assim, Felipão, acho que foi julho, ele falou assim, ó, a gente marcou em junho, não consegui levar a moto, já estamos em julho, posso levar? Eu falei, pode, tá na hora. Aí ele trouxe a moto e aí eu entendi. Ele falou, cara, eu tenho uma vida que não dá tempo para eu ficar pensando que eu vou bater na partida e a moto não vai pegar, que a moto vai afogar, que não sei o quê. Não dá para eu ter uma 750 antiga, porque moto antiga dá trabalho. Sim. Falei, cara, eu quero, tipo, bater na partida e sair andando. Mas eu gosto do visual da CB750. Então, essa moto foi a que se encaixou melhor. Ele quer o conforto e a praticidade. Exatamente. De uma moto moderna. De uma moto moderna. Porém com um visual mais da antiga. Sim. E ele, na cabeça dele, o que caracterizava muito ali a 750 para ele era aquela rabeta. Sim. Eu falei, cara, tá perfeito. Por que eu questionei na minha cabeça isso? Tipo, o cara tá num pensamento corretíssimo, né? E tá aí, tá saindo a motoca. Estamos fazendo. Semana que vem entrega. Cara, de todos que você já fez... Pessoal, nesse trecho da entrevista a gente acabou tendo um problema com o áudio. Ele não tá ruim, mas vai ficar diferente. Mas fica por aí, que o Felipe vai falar sobre a PCX Rucos, sobre legalização, mais alguns projetos, sobre o tipo de pessoa que aparece lá para customizar a moto, e daqui a pouco o áudio normal volta. Assim que a gente percebeu, a gente corrigiu e continuou o papo. Cara, de todos que você já fez, você tem um favorito? Cara, seja técnico, seja visual, seja emocional. Eu acho que tem um favorito, nem tanto pelo desafio técnico, mas pelo emocional. É uma Ducati Scrambler. Eu fiz muito projeto legal e por todos eu tenho um carinho especial e se a gente falar de cada um deles eu sempre vou ter alguma história de algum. Sim. Mas essa Ducati Scrambler, ela virou um negócio emocional porque foi um divisor de águas pra mim falar assim, estou mexendo numa Ducati, sabe? Tipo, mano, cheguei lá, né? Sim. Não em questão de grana, eu acho que foi um projeto que eu cobrei barato pelo trampo que eu fiz, mas assim, valeu muito a pena porque esse cara virou um amigo pessoal, né? Então tudo virou história de vida. Mas, pra mim, finalizou dentro da minha cabeça assim, falei, cara, você chegou no nível de mexer numa moto que
você não mexeria alguns anos atrás, né? E que não é todo mundo que põe a mão. Até mesmo porque donos de Ducati como um todo, dificilmente customiza. Exatamente. Né? Não é a típica moto que você vê o cara passar a serra. Sim, né? Também tudo bem, quando eles customizam também é coisa absurda. É 880. Né? Mas é difícil você ver uma Ducati customizada, que eu digo, tipo do cara pegar, meter a serra e falar, mano, beleza, vamos fazer. E essa daí foi, cara, muito assim, do nada, ele tinha uma CB 450, que ele tinha comprado customizada, e a gente tinha feito poucas coisas. Eu fiz farol, fiz painel, nessa época eu tava com um funcionário, Sim. E aí o funcionário tava mexendo em outra coisa, eu comecei a mexer na moto dele, aí acho que foi isso, farol, painel, tinha feito acho que alguma coisa no escapamento, aí um dia ele me chega lá na oficina e falou assim, cara, tô pensando em comprar uma Ducati, o que você acha? Eu acho que é uma puta moto. Não, eu tô pensando em comprar pra customizar. Eu falei, o que você quer fazer nela? Eu queria cortar aqui... Na hora. Peraí, você tá falando sério? O infarto veio. Parecia que eu tava sendo pedido em casamento, tá ligado? Cara, você tá falando sério? Tô. Só que eu tô entre a Ducati e a Triumph Speed Triple, alguma coisa assim. Era uma Speed lá da Ducati. Aí eu falei, cara, da Ducati não, da Triumph. Aí eu falei, cara, eu gosto das duas, tal, não sei o que. Só que eu sempre tava olhando o projeto de Ducati por um tempo. Eu fiquei olhando o projeto de Ducati Scrambler, sempre gostei da moto, achei ela legal. Aí eu fui na minha preferência ali, falei, cara, eu acho que pediu opinião. Eu acho que a Ducati eu vou ter mais criatividade e tal, não sei o quê, mas se quiser na Triumph. Aí ele olhou uma, olhou a outra, cara, achei uma Ducati. Ele chegou, achei uma Ducati. Só que o cara, tipo, é do Rio, mora aqui em São Paulo, conhece pouca coisa. Vamos comigo ver? Eu falei, vamos. A gente foi lá e voltou com a Ducati. Caraca. Aí, tipo, ele andou uma semana, na semana seguinte tava na oficina. Então, assim, isso virou uma chavinha muito louca pra mim. Se tornou um projeto, de certa forma, eu prefiro por conta disso. Mas a estética da moto ficou linda, ficou muito legal, mas assim, não é o projeto mais difícil que eu já fiz. Acho que realmente o emocional e acho que a história de vida que ela acabou me trazendo, não de vida, mas assim, acho que foi o cliente que de mais improvável virou mais amigo. Sim. Né? Porque quando ele começou a perguntar da CB400, também era uma moto que eu não estava dando muita atenção, eu achei que não ia virar, eram contatos muito distantes. Ele falava comigo hoje, dentro de 2 meses ele voltava para falar. Sim. Eu falei, mas esse cliente nunca vai trazer. Ainda ele trouxe e hoje ele é um amigão. Então tem isso também. A história que se tornou fez a moto especial. Fez a moto especial ali com aquela questão psicológica. Mas dentro disso, tem alguma moto que você não mexeu, que você ainda queira mexer, visto que a Ducati, você falou que era o... Você fala, caraca, alcancei? Ou tem alguma ainda que você ainda tem uma moto que você queira mexer? Eu acho que pegar uma Big Trail para fazer uma customização ainda é uma coisa que está na minha meta, assim. Eu fico caçando muito, né? Principalmente projeto gringo. Mas com a cara dela ou de... Não, para descaracterizar. Tipo assim, beleza, ela vai ter suspensão, né? Vamos falar, todas as possibilidades que a Big Trail pode oferecer, em questão de velocidade, suspensão, tal, conforto, mas com visual diferente. E o que seria uma Scrambler, vai? Sim, poderia usar mais carro, né? um pouco mais de maleabilidade, porque eu quero deixar magrinha. E aí, olhando um tempo atrás, eu estava vendo as Triumph Tiger 955i, uma moto que eu estou bem afim de fazer, até tem um colega de profissão que fez uma. E eu achei, a princípio quando eu vi a moto dele eu não sabia qual moto era, depois de acho que mais de ano que essa moto tá pronta, eu bati o olho numa Triumph Tiger, fui pesquisar e quando eu puxei, tipo, veio a moto dele. Aí eu falei, puta, já teve um cara que fez. Aí por um segundo deu uma brochada, o cara já fez, vamos fazer. Mas a proposta que ele fez é muito diferente da que eu queria fazer. Sim. Se for um projeto para mim, eu quero uma moto que tenha conforto de banco. Então não necessariamente vai ser como as outras motos que eu faço, que o banco é fininho. Sim. Eu quero uma moto que tenha conforto para eu poder viajar, colocar minha esposa, colocar bagagem, mas ter uma cara diferente. E se for um projeto puramente show bike, estético, aí beleza, a gente vai para linhas mais retas, tal, não sei o que. Ele fez uma moto bem agressiva, digamos assim. Sim. Ficou bem legal também. Mas eu tenho alguma coisa nessa linha, Versys, Transalp. A Transalp é uma moto que eu tenho muita vontade de mexer porque ela tem um motor V2, eu gosto muito de moto com motor V2. E ela é uma moto bem alta também. Ela é uma moto alta, tem aro 19, né? A Versys, por exemplo, tem aro 17. Então eu gosto de essa linha mais Scrambler assim, com aro 19, aro 21. Então eu sempre tive um gosto por off-road e eu acho que pegar uma Big Trail é uma coisa que ainda dá falta. Ainda é um objetivo.
Se você aí tem um Big Trail parado na garagem e quer fazer um projetão, cara, esse de 58, tá doidinho pra fazer. Boa. Vai ser um projeto legal. E desafiador, cara. Tipo, o trampo mais treta que você já fez, o mais complicado. Mais encrenca. Porque você fala, mano, pelo amor de Deus, leva essa moto embora que eu não quero mais mexer. Teve, cara. Teve. E assim, por incrível que pareça, é uma moto pequena. Uma moto pequena de baixa cilindrada foi uma PCX 150, cara. A hora que tirou todas as carenagens e falou, fudeu. Só lascou. A princípio, quando você tá bolando, você tá empolgado na ideia, você fala, dá pra cortar aqui, dá pra fazer ali e tal, e zaz. Cara, a pior merda é quando você chega no ponto do zaz. Você tá empolgadão, mas na hora que você vai ver a realidade, o bicho pega. Essa PCX foi um projeto que ficou muito legal, cara, ficou foda. Só que ela deu muito trabalho, cara, porque ela teve muita reconstrução de quadro, mas além da reconstrução de quadro, ela teve que reposicionar muita coisa, rapidamente. O tanque da PCX, ela fica no meio das suas pernas, ela fica ali perto da batata da perna. E ele foi para debaixo do banco. A bateria dela, se eu não me engano, fica atrás, acho que fica embaixo do baú, e ela foi pro assoalho. Então assim, teve muita construção na moto. Mas o problema não é isso, o problema é conseguir encaixar a construção dentro do visual que o cliente quer. Porque a nossa referência era uma Honda Rucos, que é uma moto baixa, né, longa, rodas largas, com aquela caixinha na frente. E aí o que a gente vai conseguir fazer e o que não vai? Uma coisa que eu sabia que a gente não ia conseguir fazer era a roda grandona, por orçamento, limitação de orçamento. Sim. Então a opção foi adaptar a roda da PCX, que era um pouco mais nova, né, que ela era já um pouquinho maior. Isso foi tranquilo, peguei, comprei a roda, aí, adaptação da roda, bastante serviço de torno, beleza, rolou, mas a parte de quadro, de adaptação e de deixar o negócio bonito, foi o mais difícil. Acho que uma das partes mais encrencas, assim, foi fazer tudo caber debaixo do banco. Então tinha tanque, tinha reservatório de líquido de arrefecimento, tinha todas as partes elétricas ali, algumas foram para debaixo da assoalho. E tava tudo escondidinho, com carenagem, ou não, tipo, tá tudo à mostra? O desafio era esse, era não ter carenagem, mas também não ficar aparecendo. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu tento muito fazer. Aproveitar pontos na moto onde eu consiga deixar as coisas encaixadinhas sem elas aparecerem. Sim. Né? Então, ela ficou escondida, um relezinho de partida que ficou atrás do tubo do quadro, você quase não vê. Ele tá ali, se abaixar, talvez, tal. Sim. O tanquinho de partida não, desculpa, reservatório de líquido de arrefecimento, ele ficou embaixo do banco, numa posição que você tinha fácil acesso, mas também não podia ter uma carenagem cobrindo, porque descaracterizava do modelo original. Sim. E, o cara anda com essa moto direto, ele tem um negócio, a moto foi para Brasília, a gente foi entregar lá. Ele tem um negócio lá, então ele deixa exposto lá na loja dele e tal. É uma moto que chama atenção pra caramba. Sim. Se eu faço uma moto dessa e o negócio não fica bem feito, bem harmônico, né? Tipo, pode ser que ela fique numa garagem, ninguém vai ver, como pode ser que ele fique ali na barbearia do cara, um monte de gente entrando e saindo e tal. Ele roda com ela, mas ela é mais Ele uma roda show com bike ela. do que propriamente... Ela é meio que os dois, porque ela fica ali no meio às vezes uma semana, fica ali uma semana na barbearia, aí ele fala, mano, vou dar um rolê, ele começa a ir trabalhar com ela e tal. Então é uma moto que tá em uso. Sim. Tá em uso e até por conta disso, cara, vez ou outra ele, Felipão, pneu, o que você acha que vai, né, vou trocar pneu, ponho esse, ponho aquele, queimou uma seta, sei lá, tipo, alguma coisa assim. Então, sim, isso me mostra que o cara tá usando, isso é bom. Também tem outro cenário, que é o cara que compra, encosta ali, cara, fica tudo bonitinho, mas eu gosto quando o cara tá usando, porque daí eu boto à prova meu trampo. Sim, né? Tipo, nenhuma solda trincou, nenhuma pintura descascou, né? Sim. Isso aí pra mim é... Tá se provando com o tempo e com o uso. Exatamente. E, cara, claro que isso aí vai ser argumento pra mim depois, né? Sim, o cara chega, mas a pintura fica boa, cara, fica boa, porque o cara tá rodando com a moto todo dia lá e, tipo, tem pintado, 3 anos, sabe? Essas coisas assim. Sim, acaba refletindo também nos clientes que vêm pra estúdio. Por exemplo, escapamento. Eu tenho um cliente que fez um escapamento comigo, logo no começo, escapamento dessa aqui, da 650 da Royal. É o Thiago de Campinas. Ele usa a moto pra caramba, ele é um cara que faz viagem longa, escapamento cromado, o escapamento dele não tem um ferrugem, né? Aí a galera chega, o cromo é bom? Cara, é bom. Fala que esse cara, tipo assim, na pior das hipóteses, né? Depois que eu dou todos os Se quiser cara, quer a opinião do dono? Fala que esse cara aqui que você vai ver. Pô, é legal pra caramba, velho.
Mais uma forma de você mostrar pro cliente que o trampo é bom por A mais B, né? Sim. Não só porque você tá falando. Né? Não é só porque eu fiz que eu sei que é bom. Que eu sei né? que é bom, Mas acho que o mais desafiador foi esse, foi essa PCX aí. PCX Rucos. E cara, vou te falar que ela foi um desafiador em todos os campos. Técnico, por conta da construção. Estético, porque tinha que casar com o que o cliente também esperava. Não dava pra deixar igualzinho uma Rucos. Então, dentro do que dá pra deixar, isso aqui serve, né? E documentação, porque foi uma moto que a gente foi atrás de fazer legalização. Porque o cara é de Brasília, a gente não sabia como é que ia ser lá. Sim. Né? Se o pessoal ia embaçar, não ia, a gente foi atrás de legalização. E aí demorou pra sair documento e tal, não sei o que, teve toda a logística de... eu comprei a moto, fiz o trampo, transferindo pro meu nome, depois eu fui lá e transferi pro nome dele. Sim. Então, foi todo um processo. Acho que por isso ela foi uma das mais desafiadoras, porque pegou tudo junto numa só, né? E deslocamento, né? Eu rodei 1000 km pra entregar ela depois. Tipo, tudo de adversidade que você podia ter ao longo dos anos nas motos, foi tudo nela. Detalhe, foi na pandemia. Detran fechado, fornecedor fechado. Mano, e o torneiro não entregou? Cara, sei lá, o cara tá aí de quarentena lá, sabe? Essas coisas assim. Aí, demora e tal. Mas pelo menos apareceu tudo numa moto só e agora... beleza, agora não passou. O que vier agora tá de boa, né? Tá de boa. E se não for de boa, pelo menos eu aprendi como é que faz, né? Já sabe o caminho, pelo menos. Já sei o caminho. Já sei que se eu tiver que levar a moto pra longe, eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou acomodar ela de tal forma dentro da caçamba da caminhonete, eu vou alugar um carro, tal, não sei o quê. Documentação, eu vou falar direto com os caras da Motowork, ao Jabá. os caras que hoje são especializados em documento, ajudou, né, o processo da gente mexer naquela moto foi uma das coisas que fez evoluir o negócio deles, porque estava ali meio embrionário e tal. Um dos donos é o dono dessa Twister que eu falei do Banco Vermelho. O primeiro. Isso, quem encomendou o projeto, no caso. Quem encomendou o projeto, que cuidava bem dela, depois vendeu e o outro cara parece que descuidou. Mas esse cara, no processo da Twister, a gente ficou naquela, vamos legalizar, não vamos, tal, não sei o quê. Aí quando foi vender a moto, cara queria que legalizasse. Aí foi atrás de legalizar e ele enxergou um nicho de mercado. Ele falou, cara, não tem quem faça pelo menos rápido, direito e como um padrão. E começou a estudar isso tal e se associou com outro colega nosso, enfim, hoje eles têm um despachante focado em legalização de customizada, né? Então, eles só pegam um trampo de oficina, tipo assim, você tem uma moto, você quer legalizar, se você fez provavelmente em casa, de repente eles não vão fazer, mas se você tá fazendo com uma oficina, tipo, eu tô com a minha moto lá no estúdio, eu quero legalizar, aí beleza. Até porque tem como comprovar tudo que foi feito, Exatamente, eles garantem que, tipo, a moto foi bem feita, porque qual que é a treta da legalização? É você ter certeza que o negócio foi bem feito. O Inmetro vai aprovar, tal, não sei o que, mas ninguém vai descascar a pintura que você fez pra ver se a solda que tá por baixo tá bem feita, né? Então tem alguns critérios ali. Sim. Isso, como todo, a documentação, é comum a galera fazer, que vem customizar? Ou tipo, depois eu resolvo e vamos embora? Aqui em São Paulo é mais assim. É mais assim. Depois eu vejo e tal, porque aqui em São Paulo tá muito bem difundido a customização, né? Então, a galera acho que deu uma afrouxada nisso e o pessoal, né, fica mais tranquilo. Mesmo aqueles que serram a moto no meio. Então, aí tem os que são mais preocupados. Cara, eu só vou serrar se eu conseguir legalizar. Consigo. Então eu vou serrar. E tem o cara que não. Eu serro, vou serrar e tipo, se um dia der problema eu vou atrás. Então eu acho que é 50% assim da galera que serra, corre atrás de documentação, os outros 50% não. E tem muita gente que fala, preciso. Cara, não, você tá trocando uma lanterna, um guidão e tal, não precisa, tranquilo. Não, velho, você já tá descaracterizando muito, é bom ir atrás, né? Aí a gente indica o parceiro e tal, né? É bom facilitar a vida do cara. Eu não pego pra fazer, eu já indico direto. No começo eu fazia, mas como foi o caso da PCX, dá trabalho e tal, não sei o quê, e aí vale a pena ser Você acaba focando muito tempo numa coisa que não é o foco que é a oficina, né? Falando ali do teu core business, no que você é bom, no que você é produtivo, nisso aqui. Então, terceiriza a outra parte. Né? E aí, cara, faz sentido você ter bons parceiros pra essas coisas. Né? Cara, dos clientes que chegam, quais são os tipos, tipo... E, mano, eu tenho certeza que aparece muita gente doida. Tem. Né? Dentro de um padrão, né? O tipo da galera que aparece. E como que eles aparecem, inclusive? Bate na porta, Instagram, e-mail... Tem de todos os tipos possíveis e imagináveis de clientes, eles chegam pelos tipos mais... variados também. Mais variados também, exatamente.
Eu tenho desde o cara mais conservador, que tipo, nunca teve moto, o cara comprou uma moto agora, e ele tem medo de mexer alguma coisa, né, porque, puta, é a primeira vez que ele tá vivendo aquela experiência e tal, ao cara que, andou de moto a vida inteira, e pra ele isso aqui é só metal, e ele quer passar serra em tudo e tal, e o contrário também, o cara que, tipo, nunca teve moto, mas ele é um empolgadão da internet, ele vê vários projetos, e ele, mano, tô comprando a moto pra cortar. Legal, que moto você tá comprando? Tipo, sei lá, tô comprando uma Ducati, exemplo. Que moto você tinha antes? Nenhuma, é a minha primeira moto, tá ligado? Tipo, tem dessas lances, acontece. E tem o cara que, teve moto a vida inteira e tal, ele já customizou o que ele tinha que customizar, já zoou o que ele tinha que zoar, e ele fala, não, cara, agora, isso aqui, por exemplo, né? Agora eu quero um visual, mas eu não quero ter trabalho, não quero ter dor de cabeça, e seja com documentação, seja com manutenção e tal. Então, tem esses 4 tipos aí, eu diria, né? Sim. E tem os caras que, tipo, não sabem bem o que querem. Esses aí são um pouco mais difíceis de lidar. Porque o cara que ele vem já sabendo o que ele quer, seja fazer pouco ou muito, é mais direto pra você acertar o projeto dele. Sim. O cara que não sabe, você tem que tentar entender, mais uma vez, você tem que entrar na cabeça do cara, do que você gosta, o que você espera, pra que você vai usar. Então dá pra fazer isso. Não gosto, dá pra fazer isso. Prefiro. E se for isso com isso? E aí você vai achar, né? Mas eu acho que eu dividiria nesses 5 tipos. Nunca tive, não vou mexer. Sempre tive, vou mexer em tudo. Nunca tive e vou mexer em tudo porque eu tô empolgadão. Sempre tive e agora eu quero sossego, não quero saber mais de mexer em nada. E o cara, não sei, que pode ser dentro do núcleo do sempre, né? Mas, cara, não sei o que eu quero fazer. E é muito comum esse não sei o que eu quero fazer. Tem muita gente que me procura, cara, eu tô comprando uma moto assim e tal, não sei o que, e eu queria ver o que dá pra fazer nela. Cara, dá pra fazer muita coisa. Então, mas o que? Vem aqui, traz a moto, vamos bater um papo. E aí é legal que você, tipo, mostra umas fotos, umas referências, a traseira vai ficar mais assim, a frente mais assado, não gosto, aí você acha um meio termo lá. Mas assim, tem uns caras que nem a gente falou mais cedo aqui, tem o cara que quer chegar pra você com a moto desmontada numa caixa, né? Já aconteceu. Pra caramba. Essa moto que tá atrás de você aí, ela não veio desmontada numa caixa, mas eu nunca vi essa moto funcionando até hoje, né? É um projeto que a gente tá fazendo lento ali, para e passo. Sim. Mas essa moto chegou desmontada, porque ele levou pra um cara customizar, mas o cara não era customizador de moto, o cara era, tipo, sei lá, serralheiro e tal, meio se aventurou a fazer. Sim. Fez uma parte, não ficou bom, encostou a moto ficou 2 anos parada. E aí o cara já tinha a moto há um tempo, mas a moto estava lá jogada na garagem, oficina de quem estava fazendo. Aí ele me conheceu, puta, mano, vou trazer a moto e tal. Mandou umas fotos. Falei, mano, não é o tipo de trampo que eu costumo pegar. Pô, mas essa moto tem um maior carinho. Tá bom, traz aí. Aí chegou, eu olhei e falei, mano, não dá pra aproveitar isso, isso e isso. Tem que jogar fora e começar do zero. Puta, sério. Mas, tipo assim, a moto tava montada, desceu da caminhonete e veio empurrando, né? E tem o cara que, tipo, mano, eu comprei uma CB 750, tá desmontada, mas o mecânico falou que tem todas as peças, não sei o que, você restaura? Mano, não pego. Porque esse é um tipo de trampo que você não pega hoje. Esse é um tipo de trampo que eu não pego. Além dele, tem... Trampo de restauração, pode estar montada a moto aqui. Cara, eu tenho uma CB 360 lá, eu tô falando de CB porque é o mais comum que a gente vê. Eu quero restaurar. Mano, eu não restauro. Você quer customizar, eu vou customizar. Por quê? O restauro, ele quer o aro do farol original, Honda, não sei o quê, e o da esquerda tem que estar igualzinho da direita. Sim. Né? A customização não, a gente arranca isso aqui, não tem, tá quebrado, tá falhando, a gente arranca, bota um painel novo, digital, entendi. Entendeu? Mas o banco, na época, tinha uma listra que vinha da esquerda para a direita. Mano, esse tipo de coisa eu não faço porque demora. Não é nem porque eu não gosto, eu gosto de moto original, mas demora um tempo que a gente não gosta de ter. De levar para... que é o tempo que buscando peça fora, tentando convencer... É o garimpo, né? Exatamente. Até que você acha as coisas. O garimpo. Às vezes tentando convencer o cara que, puta, mano, esse aqui dá para usar, o cara, não, mas eu quero novo, ou o contrário, puta, mas esse aqui tá muito ruim. Não, reforma, cara, vai dar mais trabalho reformar do que comprar um novo, né? Então tem muito disso. Tem o trampo também, que é o meio termo, né? O cara fala, eu quero a moto mais ou menos com o padrão que era tal, mas assim, não faço questão de ser original, de ser tudo peça dela. Aí beleza, porque, que nem, tem um amigo que tá fazendo uma CG bolinha, e nessa CG bolinha ele adaptou o painelzinho de intruder. Você olha, tá característico a moto, porque é 2 copinhos com arinho cromado e tal, mas não é da CG bolinha, mas tipo, não é o que ele...
assim, Sim, segue o visual. Segue o visual, né? mas não é um negócio difícil de achar e tal. Esse trampo, beleza, né? Sim. Mas acho que os 2 trampos que eu evito de pegar é moto desmontada, moto que não funciona, principalmente que não funciona. Eu gosto da moto chegar aqui rodando para eu saber o que eu tô mexendo também, Sim. né? Para não ter o risco de repente o cliente, puta, mas a moto não tava fumando. Não, como é que eu vou saber se a moto tava fumando ou não, né? Sim. E restauração, porque leva um tempo de garimpo. Cara, você achou a palavra certa. Garimpo é uma coisa que... Você faz motor também? Fazer motor que eu digo não colocar ele para funcionar, o restauro, mas performance. Não. Tipo... A parte que eu comecei a pensar em mexer de performance era alguma coisa de colocar, às vezes, um kit, uma carburação melhor, de entrar com um filtro de ar, essas coisas e tal. Sim. Então acho que o máximo que eu vou é instalar uma peça externa que o cara me traz. Sim. Tipo, mano, eu trouxe esse carburador, ele é plug and play, você coloca, mas assim, eu também não vou ficar regulando e tal, porque eu não sou um cara bom de mecânica. Eu entendo de mecânica, mas eu não sou bom para fazer isso. E como eu não consigo entregar pela metade, eu vou gastar muito tempo tentando deixar bom. Acertar para que fique... Tentando acertar, isso. Sim. Então, por exemplo, eu entreguei uma GS 500 esses dias atrás, que a gente colocou 2 filtros esportivos. Tirou a caixa de ar e entrou com o filtro esportivo. Naturalmente, vai ter que fazer uma regulagem de carburação. Sim. A moto saiu daqui falhando. Porque aí o cliente falou, falhou, eu falei, exatamente, volta lá no cara da carburação, no cara que fez a manutenção e fala para ele ajustar a carburação e tal. A única coisa que eu faço de performance é isso, a instalação de coisas que não tenho que abrir o motor e tal, porque nada que é de manutenção, principalmente da parte de motor, eu pego. Sim. Né? Se a gente for falar de manutenção, o que eu mexo? Cara, vou pintar suas rodas, as rodas estão desmontadas, não custa trocar um par de pastilha. Né? Sim. Né? Tipo, já tá fora, vou... Já está no caminho Isso, já tá do que está sendo feito. Do que está sendo feito. Eu não pego, tipo, para trocar óleo, não pego... Não é nem porque, cara, é difícil e tal. Mas não é o foco da né? coisa. Eu fiz uma troca de óleo há um tempo atrás, deve fazer uns 6 meses. Aí passou uns 2 meses feita essa troca de óleo, que tipo assim, o cliente veio com o óleo na mochila, ele me perguntou se podia, eu falei, beleza. Era um cliente já freguês, né? Sim. Troquei o óleo, aí o que ele fez? Ele foi no manual, que a moto estava na garantia, e colocou lá, tantos 1000 km, estudo 58. E ele mesmo assinou a assinatura dele. Aí ele vendeu a moto, o cara que comprou me ligou. Falou, mano, é estudo 58, Mano, você fez a revisão numa Interceptor 650, assim, eu comprei ela. Eu falei, não, peraí, como assim revisão? Não, você fez a revisão de tantos 1000 km. Eu falei, cara, eu não faço revisão, eu não faço manutenção da moto. Não, mas tá aqui, estudo 58. Eu falei, me manda uma foto. Eu tenho um carimbo, 58, mas é para correspondência, essas coisas. Sim. Aí eu falei, cara, não, isso aí tá errado, o cara que escreveu. Aí ele foi no cara, aí ele voltou para mim. Falou, não, mas o cara falou que você trocou o óleo. Eu falei, não, lembrei. Eu troquei. Aí eu lembrei de quem era a moto, né? Sim. Eu troquei o óleo, ele trouxe o óleo, eu literalmente, tipo, soltei o bujão, eu esgotei e botei o óleo novo. Cara, foi isso, não tem uma revisão feita nessa moto. Sim. E ele tá brigando lá com a garantia da coisa para saber se vale ou não vale. Né? Tentando provar que a Estudo 58 tem habilidade, né? Mas assim, eu não sou um cara cadastrado, concessionário nem nada, né? Mas acho que é bom evitar essas encrencas, eu não faço. Principalmente... Não dá problema, não dá dor de cabeça. Problema, Mas agora, beleza, mano, vou fazer uma pintura de motor aqui. Se eu achar que é válido desmontar a tampa e já tinha um vazamentinho, a gente já vai entrar com uma junta nova, essas coisas assim, então. Mas tudo que eu puder evitar de manutenção, eu evito. O meu foco é corte, solda e estética, né, velho? Boa. Cara, existe algum tipo de projeto específico que você gosta? Sei lá, bobber, a café? Gosto. Por mais que a gente tenha falado que hoje em dia já não tem muito... tanto raça definida. Não tem mais um rótulo específico, a gente ainda segue umas linhas base para saber onde que a gente está indo. Que mexe, né? Desses, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto muito da linha das Scramblers montadas em motos off-road. Tipo, o cara pegar uma Tornado, uma XT600 e tal, tanque fininho, banco fininho, roda menor do que o Aro 21 na frente. Essa linha de projeto eu gosto muito de mexer, porque eu gosto de off-road, eu gosto de fazer trilha, né? E eu gosto muito das bobbers. Cara, independente se é monocilíndrico, se é V2, se é 2 em linha, eu gosto muito de bobber. A estética da coisa. A estética da bobber, E não necessariamente guidão seca, mas bobberzinhas assim, quadro baixo, guidãozinho baixo, é a moto que falta eu ter. Banco solo,
banco solo é uma moto que eu não tenho ainda porque minha mulher não deixa, entendeu? Mas é a briga de quem gosta de bobber e é casado. Cara, minha mulher gosta de moto, minha mulher pilota, então É difícil sair de moto sem ela. sem ela. Eu falo assim, tô indo lá num evento e tal. Mas como assim? Vamos Sozinho? Tanto que a proposta para essa CB que era minha, que eu vendi há pouco tempo, como a gente falou, era botar um sidecar, porque daqui a pouco meu filho vai estar maiorzinho, então ela ia na garupa e ele não sidecar. Né? Boa. Mas, tipo, essa moto ela nasceu para ser banco solo, depois, beleza, vai ter banco duplo, e aí por último ia ter um sidecar, né? Quem sabe? De repente eu faço uma Big Trail com um sidecar. Né? Assim. Já para sair completamente do... Sai total da casinha. Da casinha. Nada a ver. Boa. Mas é um tipo de projeto que eu gosto muito, é bobber. Quadro baixinho. E se for rabo duro, mais ainda, velho. Caraca. Não tem condição de andar no Brasil com rabo duro, mas eu acho legal, eu acho bonito. Hoje quem anda, a gente pode falar que é o raizão mesmo, que é o... Raiz, velho. Andei 2 vezes de rabo duro, uma vez numa 125 e uma vez numa Harley. E, cara, as duas você sofre. Independente do tamanho. A diferença é que uma você sofre acelerando mais, a outra você sofre acelerando menos, mas as duas você sofre. É a mesma... Agora, buraqueira arregaça, velho. Arregaça, as costas bate seco, assim. E aí, é legal você ter o pneu grandão, porque o pneu dá uma massadinha. Ajuda na... A 125 sofria mais um pouquinho por causa disso, que ela era muito sequinha por causa do pneu fininho. Né? Também não... Acho que era uma Kansas, se eu não me engano. Caraca. Fiz uma Kansasinha pro cara, ficou bonito, cara. Ele botou no serralheiro, o serralheiro fez um trampo, que quando o amortecedor atuava, raspava no paralama. Ele botou uma cantoneira, mano. Não, tipo assim, ele cortou a traseira e botou uma cantoneira como reforço. Caraca. Só que ele esqueceu que a moto tinha suspensão. Aí eu cortei, fiz o trampo bonitinho, arranquei a cantoneira fora, fiz o trampo bonitinho. Ele falou que queria deixar ela mais baixa possível. Eu falei, mais baixa possível é rabo duro. Aí ele teve a coragem de falar, beleza. E fez, mano, e ficou rabo duro. A gente tirou o amortecedor, fez 2... Não fez o quadro inteiro no rabo duro, mas botou os 2 amortecedores não. 2 braços, né, no lugar do amortecedor ali, travadinhos, e ficou, mano, animal, cara. Ficou bem legal a motinha. E era a única modificação que ela tinha. Do banco pra frente era tudo igual. Então ela tinha banco, paralama e o que entrou no lugar do amortecedor, né, e o escapamento. Mas dali pra frente ela era original. Tudo igual. Foi só a traseira da moto que foi modificada. Esse é o tipo de trampo que eu falo que é um trampo médio, né? O cara não cortou a moto inteira, mas o cara também não veio só para instalar um retrovisor. Requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção, mas ainda assim não é um projeto da moto longo, completa, da moto inteira. Que precisaria, por exemplo, o cara fazer uma documentação diferente, né? Sim. Porque tava lá, Dafra, Kansas, 150 tal. O visual, querendo ou não, para quem vê a moto, tá passa como se fosse original. O policial vai bater o olho e falar, mano, é uma Dafra Kansas. Tá estranha, tá baixa, parece que... Mas ainda é. Né? Tava ali. Então, era só isso. Um projetinho legal. Cara, o que é mais difícil de customizar numa moto? Tem uma peça específica, dentro das que você já fez, tem uma moto específica, né? Agora excluindo um pouco a PCX, sim. Mais num quadro mais geral. Convencional, né? Cara, eu acho que é mais difícil customizar sistemas de... quadros que têm sistemas de ABS e sistemas muito eletrônicos. Por exemplo, só foi uma dificuldade que eu tive na Ducati Scrambler, porque a Ducati Scrambler, embaixo do banco, ela tem um módulo de ABS, e basicamente o que é um módulo de ABS? É um bloco de alumínio com várias conexões tubulares, então você tem entradas e saídas de óleo e eletrônicas, né? Então você tem tanto essa parte que faz o gerenciamento do óleo, como um módulo de injeção, que é uma peça igual de carro, é um módulo é uma peça 100% eletrônica. E como é que você reposiciona isso? Porque muitas vezes esses caninhos, esses aerokeeps, né, que a gente tem aqui, esse caninho aqui, por exemplo, essa é uma moto que tem ABS. Então o cano não vem direto para o freio, esse cano ele vai aqui para baixo, no caso acho que está aqui embaixo do tanque. E depois vem pro... E depois ela volta aqui para o freio. Então como é que você tira isso daqui e reposiciona? Você tem eletrônica, você tem todo esse encanamento, depois você tem que ressangrar todo o sistema. Isso é mais chatinho de fazer. Então tá aí uma coisa que eu esqueci de falar. Um projeto que eu tenho muita vontade de fazer, além da Big Trail, é pegar uma Twin assim, tipo esse sistema de motor paralelo, seja uma Triumph Bonneville, uma Royal Enfield Interceptor, alguma coisa assim, cortar e fazer uma bobber. Então fazer aquela, tipo a Triumph Bobber. Sim, né? seguindo bem a linha dela. Seguindo aquela linha. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Dificuldade.
aqui, debaixo desse banco, está esse sistema de Tá, tudo ABS, isso. esse sistema todo eletrônico da moto e tal, que você tem que mudar de lugar. Muitas vezes você perde a caixa de ar, mas a caixa de ar às vezes não é tão problema assim. Para quem não conhece, a caixa de ar é o que alimenta, é o que pega o ar da atmosfera e joga para dentro dos carburadores ou do sistema de injeção, né? Então isso não é tão difícil de você mexer. Agora, ABS, essas coisas já é mais chatinho. Pra mim. Tem gente que vai arrancar fora e vai lá, nossa, não preciso disso, entendeu? Sim. Eu gosto de... Mas também tem cliente e cliente, né? Tem aquele Isso, cliente que não exatamente. Tem gente que fala, joga, meu, aquele eu que, quero mano, eu que a quero moto manter. pareça uma moto dos anos 60, arranca fora, não vão usar nem disco dianteiro, né? Deixa só o cubo. Sim. E tem o cliente que fala, não, eu quero uma moto funcional e tal. Pra mim, acho que é uma das coisas mais difíceis. Por exemplo, ali a gente tá com uma Scram 411 0 km, né? E vai ter uma intervenção de quadro. Essa intervenção de quadro não vai ser tão ruim porque ela vai ser só do quadro para cima. Eu vou fazer um novo tubo, eu não vou cortar o que está ali e refazer. Se eu tivesse que rebaixar, vamos supor que eu fosse fazer uma abóbora a partir dela, né? Que nem a gente falou, não é um negócio tão convencional, mas vamos supor que eu fosse fazer, eu ia ter que reposicionar tudo aquilo Aí ali. já segue outra, E é outra tratativa. outra já. problemática. Vai levar mais tempo. O trampo de corte e solda é o mesmo, mas os periféricos acabam dificultando o processo. É o que faz tem que ter mais atenção Tem para que ter mais montar a atenção. coisa. Mas se eu fosse falar, tipo, há uns 2 anos atrás, eu pensaria em painel digital. Eu era um cara que não gostava de mexer com painel digital, porque, cara, você tem que ficar descobrindo qual é o fio do combustível, ou da velocidade, não sei o que e tal. Aí a PCX chegou na minha vida, me deu um intensivão de painel digital. Depois que eu fiquei ali uma semana apanhando do painel digital dela, porque tem 2 tipos de moto. Moto que tem o painel digital original e tem a moto do painel analógico. Se você tem uma moto analógica e você vai colocar um digital, é mais fácil do que você pegar uma moto que já é digital e colocar outro digital. Era justamente isso que eu ia perguntar. A PCX, o dela já é digital. Ele já é digital. E aí você tem que realmente fazer isso. Qual é o fio que traz a informação do nível de combustível? Qual é o fio que traz, no caso dela não tem, mas o neutro, a luzinha de neutro? Sim. Qual é o fio que traz o farol alto? Qual é o fio que traz a informação de luz de óleo? Aí tem que ficar brincando ali de quebra-cabeça para poder achar o que é o quê. Aí você vai atrás, se você for fazer um trampo pela ordem, você vai atrás do esquema elétrico dela, do manual e tal. Aí o esquema elétrico geralmente não tem no manual, você tem que ir no manual de manutenção, alguma coisa assim. E aí você começa a pegar e desmontando, e foi assim que eu tive essa aula magna, como a galera tava fazendo aí, de painel digital. Aí beleza, hoje em dia eu mexo. Não é um negócio legal, mas eu faço, né? Hoje já é mais confortável fazer. Isso, já é mais confortável. É igual dirigir, né, velho? No começo você treme, a mão sua, você deixa o carro morrer, aí depois pegou o jeito, vambora. Você já participou de alguma competição ou montou algum projeto com essa finalidade? Já. Teve uma moto que a gente começou a construção dela a princípio sem pensar em competição, mas quando a gente estava no finalzinho do projeto, estava anunciado um concurso, que é o concurso do Motocultura. Acho que todo ano eles fazem um concurso de moto customizada, e aí a gente inscreveu a Twister, que é aquela Twister que eu falei. Eu conheci a Twister 58, inclusive, por conta dela. Cara, aquela moto ela ficou muito icônica, porque ela é uma moto que todo mundo tem, né? A Twister é uma moto barata, fácil manutenção, tem um monte na rua, e a gente transformou ela num negócio extremamente diferente do que ela é, né, originalmente. Então acho que ela teve muita visibilidade. E como era uma moto de um amigo pessoal, a gente, assim, foi legal fazer a customização dela, porque teve muita da minha criatividade, dessa interação nossa, e eu tive acesso a ficar rodando com ela. Então, eu fui com ela para evento e tal. Mas, enfim, voltando na pergunta. A gente inscreveu ela, né, o dono dela, o Rudy, inscreveu ela no concurso do Motocultura, e na época tinham duas premiações. Que era digital, que era a galera que estava na internet, e a da galera do Pessoalmente. Aí no Pessoalmente ela ficou em segundo lugar e na internet ela ficou em primeiro lugar. Então, cara, pra gente foi legal pra caramba, né? Tem o troféuzinho dela lá. Falar em qualquer das duas categorias, ficou muito bem. Ficou bem, tava valendo, né? E assim, cara, tinha motos muito boas lá, né? Eu não pude estar junto no dia do evento, o Rudy tava lá e falou, cara, tinha projeto muito bom, coisa animal. E com soluções de construção muito bem boladas, né? Que é um dos critérios que eles têm. Isso eu acho muito legal. Os concursos, pelo menos os primeiros, eles tinham critérios muito bem definidos e assim, tinha uma banca julgadora ali analisando de perto cada detalhe. Hoje, se eu não me engano, está tudo no digital. Então,
uma foto bem tirada conta muito, né? Sim. Na época que a nossa participou, mano, o cara deita embaixo, olha, tal, tem tudo isso. E aí Cara, eu fui é mais uma vez colocando teu trampo à prova, tá ligado? Querendo ou não, pela colocação. Você fala, mano, meu trampo tá bom, legal, né? Tá valendo. né? E como você disse, uma foto bem tirada hoje conta muito, só que acho que deixa passar muito disso, né? Tipo, de ver às vezes você pega um detalhe ou outro ali que... as soluções que você teve na hora pra montar, acaba passando batido, porque numa foto não dá pra... Até porque o juiz ali, ele tinha a liberdade de perguntar, como é que foi isso aqui? Sim, exatamente. Então, vou contar um segredo aqui, hein? Essa daí pouca gente sabe. A Twister, todo mundo me pergunta que guidão que eu usava nela, porque a curvatura dele, diferente desse aqui, que ele já dobra assim pra cima, ele era uma curvatura bem suave, mas ele não era um guidão muito largo. Aí todo mundo me pergunta de qual moto que eu peguei aquele guidão. Aquele guidão é um guidão de motocross, que ele era largo, a distância, o centro dele era bem aberto, aí ele foi cortado, ele é um guidão de alumínio. Aí a gente cortou, tirou um pedaço ali, acho que de uns 3 centímetros dele. Do centro dele. Do centro dele, diminuiu, e aí como ele era de alumínio, eu primeiro botei um pino no centro, entrou batidinho, coloquei um pino na parte oca dele, e depois corremos solda e deu acabamento. E, cara, pintado você não vê que aquilo ali tem uma solda, né? E tá super resistente porque tem um pino de 12 milímetros ali dentro, com solda e tal, muito bem feito. Não perdeu a integridade. Não perdeu, né? E assim, só ela tem. Você pode colocar um guidão de E, você pode colocar um guidão de Falcon, de qualquer coisa, mas igual aquele não vai ter. Sim. Então, pra quem quer o guidão, tipo aquele lá, construa. Faça o seu. Traz pra cá. Traz pra cá, melhor. Cara, você falou que as suas referências são muito do Pinterest e Instagram, sendo que você não tem uma... Você não seguia muitas vezes por oficinas ou por pessoas, construtores específicos. Assim. Mas mesmo assim, você tem algumas pessoas que falam, puta, eu gosto do trampo desse cara, me inspiro nos trampos desse aqui, essa oficina tem uns trampos... Tem uns caras, assim, eu não vou lembrar todos os nomes aqui, claro, mas é porque é bastante gente, né? Sim. Embora eu não fique olhando só eles, tem as páginas que eu sigo lá. Mas, por exemplo, um cara aqui no Brasil que eu gosto muito do trampo, tá longe, minha comunicação com ele basicamente é Instagram e WhatsApp. Um cara chamado Panzer, acho que ele é do Paraná, quer dizer, a oficina dele é Panzer. O nome dela. É um cara que faz um trampo em metal, cara, rebate, solda, tal, não sei o que, e eu comecei a encontrar ele por conta de uns kits de customização bobber que ele fazia para Dragstar. Eu fazia as capas de bengala, ele fazia tipo paralama, banco, essas coisas. E eu tô vendo ele fazer um trampo e se aprimorar, cara, cada dia mais. Esses dias ele fez uma AV-Rod com kit 300. Cara, puta, maior orgulho de mandar um parabéns pro cara. Ela falou, mano, ficou animal, ficou bom pra caramba. Cara, eu acompanho também os trampos deles, são lindos. Da cena nacional, cara, acho foda. O Renato Frateschi. O Renato tem um visual dele nas motos. Não dá pra falar que a moto é uma Scrambler, é isso, é aquilo. Sim. É o que saiu da cabeça dele lá, né? Mas é um cara extremamente voltado pra tecnologia, é um cara disruptivo, é um cara que tá sempre de olho em fazer alguma coisa diferente. Então, pô, esse negócio de fazer coisa com impressora 3D, o cara fez o tanque, ele fez a RD 350 que ele fez, a carenagem inteira da moto em impressora 3D. O cara fez, tipo, escaneou a moto em 3D. Ah, mas o cara só faz isso? Não. O cara reconstruiu o quadro. O cara colocou um motor R3 turbo, né, numa moto ele não está se apoiando 80. só na tecnologia 3D, Exatamente. ele está usando como uma ferramenta. Uma ferramenta positivo muito ali, boa, muito positiva para o trampo dele. E eu conheci o Renato quando o Renato fazia corte e solda só igual, né, a gente gosta de fazer aqui. O cara ele começou fazendo uma CB500 dele na casa dele. Eu tive o prazer de ir na casa dele, onde ele já estava com a oficina montada atendendo clientes. E hoje o cara tá num espaço legal, mexendo com impressora 3D, né? E eu acho isso foda, né? Então é um cara que eu gosto de ficar de olho no trampo dele para ver o que ele tá bolando de novidade e tal. Muitas das vezes eu não vou fazer um trampo parecido com o dele justamente por isso. Equipamento, eu não tenho esse tesão da tecnologia, eu acho que eu sou mais old school nesse ponto. Né? Mas eu acho muito legal saber, até porque, cara, o cliente vem com várias ideias e eu de repente posso falar pro cara, mano, você quer isso? Vai lá, fala com o Renato. Ele é o cara, sabe? De repente não é... Você até gostaria de fazer, você até poderia fazer dentro das suas capacidades, do seu conhecimento, porém beleza, não é o... Não é o que eu curto. Isso, né? Você fala, mano, esse maluco vai te atender mais dentro do que você quer. Né? Tipo, vou comprar uma impressora, vou botar aqui, vou ficar ali aprendendo e tal. Cara, talvez eu chegue no nível, talvez. Ele não vai parar, vai me esperar, né? Sim, exatamente. Mas não é o que eu curto fazer, cara. Eu prefiro comprar uma máquina de solda fodida e aprender uma tecnologia nova de soldagem de cabeça pra baixo na água. É mais a minha pegada, entendeu?
Né? Cada um com teu tem direcionamento ali. Cara, tem um cara, um gringo, eu não sei o nome dele, acho que a oficina dele é Brick House, é tipo a casa de tijolo, não sei se é The Brick House, é alguma coisa assim. Que era tipo uma garaginha pequenininha e bem tipo típico americano, né? Tipo, o cara levanta aquelas portas que são articuladas assim. Sim. Aí, cara, eu achava muito louco, porque ele tinha um elevador, a bancada, um jato de areia, um banho químico. Tipo, por que eu tenho um banho químico? Eu tenho um espação aqui grande, mas não tenho um banho químico. Tipo, eu terceirizo. Não, o cara tinha um banho químico pequenininho. Por quê? Porque ele gosta de mexer com mecânica também. Então, além de toda a customização, ele pega a moto antiga, aí ele tira os carburadores, desmonta, põe no banho químico, sai zero. Aí ele vai lá, entra com um kit novo de performance e tal. Então ele mexe suspensão, ele pega, vai adaptar uma suspensão invertida, ele compra uma suspensão lá de uma Kawasaki, desmonta, troca tudo, né? Tipo, ele vai a fundo em Ele cada vai a fundo, peça. Então ele pega a moto, cara, que o pessoal fala barn find, né? Aquele achado do celeiro, e ele levanta a moto, e às vezes não, a moto que tá inteira também, mas ele faz tudo, ele faz a mecânica e ele faz a customização, né? Então, o estilo de customização dele nem é tanto o estilo que eu curto, mas eu curto muito a organização dele, agora acho que ele até foi para um espaço novo. Eu curto muito essa organização dele num espaço pequeno, com várias ferramentas. Eu tenho um jato de areia aqui, tá do nosso lado, é uma cabine grande, a dele é menor do que a minha, é metade, assim, questão de largura, e fica apoiado em cima de uma bancadinha. Eu falo, mano, o cara tem o que ele precisa, tá ali. Né? É um espaço pequeno, mas tudo que ele precisa tá ali dentro. Tá ali dentro. Aí o cara tem um compressor que nem... Aqui a gente usa um compressor que fica lá no fundo, grandão, barulhento e tal. O cara tem um compressor vertical, tipo o tanque dele, em vez de ficar deitado, como a maioria dos que a gente conhece, ele fica de pé, um motorzinho pequenininho, e ele tem uma rede de pressurização, né, de ar comprimido lá e tal. Animal. Então, tipo, não é nem tanto pelo estilo de customização, mas é pelo método de trabalho do cara, essas coisas, né? E aí, claro, tem mais uma porrada nessa né? Bom, mais os... Cara, você assim, focar esses três, querendo ou não, são os que você acaba acompanhando mais. Tipo, né? Então... eu não diria que acompanho mais, mas são três que sempre que eu vejo... Pega pra dar uma olhada. Eu pego pra dar uma olhada, vou lá pra... Né? Por exemplo, o trampo do Renato. Às vezes eu fico muito tempo sem ver trampo do Renato, e quando eu vejo me surpreende. Né? Às vezes porque eu simplesmente perdi um posto tal, mas quando eu vejo me surpreende, eu falo, caramba, o que esse negócio virou? Você toma um susto assim. Às vezes você vê a moto só no começo, a hora que você vai finalizada, você não associa com uma coisa a outra. Tem uns caras... e detalhe, eu me obriguei a olhar trampo dos caras lá da Indonésia, dos caras, tipo, os asiáticos de uma forma geral. Cara, tem muito deles, mano. Tem, velho. E os caras, tipo assim, eu tô querendo um jato de areia, um banho químico, não sei o quê, o cara tá de chinelo, agachado no chão, martelando com um martelo de madeira, com maçarico. Eu tô aqui com solda MIG, tio, o cara tá com maçarico. E sai uma Kawasaki Z750 foda. Eu falo, cara, mano, como é que pode, velho? Eu já vi alguns, eu não vou saber te dizer nome de nenhum, cara, mas... Não sei, até porque... Eu vejo os vídeos, minha mulher fala, você tá entendendo nada? Não, tô vendo a moto. E é bem isso, cara. Eu sei que eu já vi alguns diferentes, eu sei que não é a mesma pessoa, só que, mano, o padrão é exatamente esse, é exatamente o mesmo, onde a galera constrói. Igual o americano tem lá o torninho, a frezinha, a garagem com porta de rede, não sei o que e tal, o cara tá lá de chinelo, tipo... Essa é a garagem típica, pelo menos que a gente conhece, né? Aqui tem uns caras foda lá. Tem uns caras chamados, acho que é K-Speed, K-Speed. Tem muito trampo foda, Honda Dream, os caras fazem umas Honda Dream muito foda. Então, são os caras que eu sigo também. Aí já é uma empresa grande. Sim. É tipo uma Shibuya de lá. Né? Então, ambiente legal, bem bolado, motos alto padrão, né? O que não exclui o fato do cara tá usando um monte de massa plástica, fazendo bagulho... Né? Cada até no seu aí... estilo, né? Mas, mano, é muito show bike. O cara faz muito show bike, assim. E, se eu não me engano, é assim que escreve, K-Speed. Cara, de parceiros que você tem aqui, quem que você fala, cara, esse aqui eu trampo com ele, mano, trampo da hora. Eu tenho uns parceiros muito bons e tem uns que dão muita dor de cabeça, tá ligado? Por exemplo, parceiro de pintura e parceiro de cromo. Pintura que eu digo pintura eletrostática, porque pintura líquida eu faço aqui internamente, mas pintura eletrostática. Eu tenho, por exemplo, eu não sei o nome das empresas dos caras, né? Mas, por exemplo, eu tenho um cara em Jandira, que era perto da minha oficina antiga, que tem um preço muito bom, mas assim, você tem que deixar lá e a hora que ele tiver tempo ele faz.
Aí você tem um outro cara, por exemplo, que é aqui em Vargem Grande mesmo, que eu descobri mais recentemente, que às vezes ele faz de um dia para o outro, só que o preço dele não é tão simples assim, não é tão baratinho. Só que ele entrega um trampo muito bom. Acho que todos eu tenho uma nota de corte em questão da qualidade de trampo. Dali para baixo não dá, dali para cima, beleza. Sim. E tem, por exemplo, uns caras em Osasco, quando eu não tinha jato de areia, eu precisava jatear a peça para pintar, tipo, a peça chegou muito enferrujada, eu tinha muita tinta, levava para uns caras em Osasco, que esse eu lembro o nome, chama-se Giro Total. Era uma empresa na Avenida dos Autonomistas, agora eles mudaram, não sei para onde eles foram, porque faz tempo que eu não estou levando trampo lá por causa de eu ter o jato de areia aqui agora. Sim. Então, a Giro Total foi com quem eu comecei, fazendo pintura eletrostática, aí depois veio esse cara de Andira, agora esse cara de Vargem Grande. É mais fácil você achar pintura do que achar cromo. Cromo é um negócio difícil, porque cromo, primeiro que são menos fornecedores disponíveis no mercado, segundo, geralmente eles estão mais escondidos, quem tem não quer passar o contato, e o cromo nem sempre é uma ciência muito exata, porque varia muito de material para material e tal. Aí, cromo. Tem um cara que faz um trampo pra mim, ele vem, pega na minha oficina, leva embora, faz o trampo, fica bom, fica bonito, preço razoável. Cromo nunca é barato. Sim. Só que ele não me atende, ele me dá dor de cabeça, cara. Eu tô precisando do escapamento dessa moto faz uma semana, que era pra ele ter entregue. E ele não me responde. O cara é bom mensagem, quando responde. Marcel, responde, cara. Ó, tô te mandando no WhatsApp. Só que assim, a peça chega, tá bonita, tá bem feita, sim, né? Não sei o quê. O trampo é inquestionável. O trampo é inquestionável. Então, assim, é um cara que tá comigo já há uns 3 anos. Os escapamentos que eu faço, as peças que eu fabrico, eu faço tudo com ele, né? Mas, tipo assim, quando eu preciso de um negócio que é pra ontem, às vezes não dá pra eu mandar pra ele, porque eu não sei se vai. Pode vir no dia seguinte, não, que demora sempre uns 2, 3 o processo. Mas, tipo, se não vier no tempo rapidinho, não pode ser com ele, aí eu, tipo, tenho outros caras, mas esses já não são tão parceiros, é mais aleatório, né? Aí tem uns caras na Lapa, tem uns caras em Osasco e tal. Mas parceiros, esses eu diria que são mais fornecedores, assim, né? Quem foi muito parceiro da gente indicar trampo e tal, mas não necessariamente eu usar o trampo dele e eles usar o nosso. É um cara que eu te indico até para você fazer uma entrevista. O nome dele é Alexandre, ele tem uma oficina chamada Lasanha Custom, fica no Morumbi, se eu não me engano, na Giovanni Gronchi. Ele é um excelente mecânico, tá mexendo com Ducati, com Triumph, com CB400, com um cara de tudo, assim. Mas é um cara inteligente pra caramba. Ele fez o motor da minha CB400 e ele também é customizador. Boa. Mas ele é tipo assim, cara, customização é mais pesada, leva pro Fê. Né? Uhum. Instalar um detalhezinho e tal, uma pinturinha ele até faz, mas ele focou agora ultimamente praticamente só em manutenção. Sim. Então customização ele sempre manda pra mim. Mecânica eu sempre mando pra ele. Né? Eu tô com uma 500 Ford montada ali, que quando eu fui na casa do cliente pra ver a moto, eu já levei ele junto comigo, porque o cliente falou que a moto tava fumando. Sim. E ele falou, não tenho quem faça tal, então eu já fumo junto. Aí ele deu o orçamento dele, eu dei o meu, a gente fechou o trampo e agora a gente tá terminando. Né? Esse eu posso dizer que é mais um parceiro, assim. O cara da documentação, que é a Motowork, né? O Rudy e o Iago, são parceiros, a gente se indica muito. E, cara, a gente nem ganha nada do trampo dele, mas assim, eu ganho quando ele indica alguma coisa pra mim, né? Tipo, veio um trampo e através dele, eu tô feliz. Eu indiquei um trampo pra ele, tá feliz. Independente de receber algum valor monetário de um ou de outro, cara, o que traz a indicação, além disso, a indicação é muito mais valiosa. É que eu tô vendo que hoje em dia tudo tá na base da troca, né? Tipo, hoje em dia tá muito nisso. O pessoal, vamos montar uma parceria, eu te indico e ganho tantos %. Não, cara, não funciona assim. Quer ver quem é mais parceirão meu? Os clientes, cara. Às vezes o cara chega e fala, mano, você fez a minha moto, puta modal, eu preciso vender. Fala, mano, manda as fotos. Manda as fotos que eu vou anunciar aqui. Pô, mas aí eu te dou uma parte. Não, quero nada, mano. Vende. Na próxima que você comprar, você traz aqui também. Tipo, eu nem falo isso pro cara. Não, né? não coloca como... Mas eu penso assim, tipo, o cara já gosta de mim, eu vou ajudar ele a vender a moto. Com certeza que quando ele tiver a próxima, ele vai vir. Né? E, cara, meus clientes são muito parceiros, meu. Eu tive a sorte de ter bons clientes, assim, nesses anos. E isso é gostoso pra caramba. Pra caramba, velho. Muito bom. Às vezes eu tô aqui, chega um cliente, mano, passei só pra tomar um café. Falei, opa, demorou, vamos tomar um café. A gente faz um café ali, fica mal gostoso. Cara, de projetos futuros que você tem? Seja de moto, seja oficina? Cara, eu tenho... Seja moto sua? Eu tenho 2 projetos, assim, que eu quero muito fazer. Um pela oficina e um sem a oficina, mas que vai servir a oficina. Eu quero muito fazer esse esquema de uma Twin, uma moto de 2 cilindros em linha bobber, que nem eu falei, né?
Talvez não seja a minha moto pessoal, porque como eu falei, banco solo não vai dar muito certo para mim, mas eu tenho muita vontade de fazer. E é uma coisa que eu já tenho uns 2, 3 clientes que estão tomando coragem, sabe, para fazer, Sim. porque é um corte mais agressivo. E eu tenho um projeto de uma Kombi, que até tá aqui fora, né? É uma Kombi picape, ano 1979, que foi um presente do meu pai. Depois que eu vendi o carro que eu tinha, montei aqui e tal, tipo aquele negócio, né? Eu tinha uma Saveiro, só que meu neném ia nascer. Aí eu precisava comprar um carro de passeio. Aí eu vendi a Saveiro, comprei o carro de passeio e fiquei sem caminhonete para servir a oficina. E meu pai com esses negócios de carro antigo e tal, não sei o que, tinha uma Kombi lá que ele tinha negociado e tava encostada, cara, chegou no Natal, ele me deu a Kombi. Tá lá a Kombi picape. Só que a Kombi precisa fazer motor, precisa fazer funilaria, precisa trocar suspensão. E eu tô fazendo. O famoso presente grego. Presente de grego. Então, tipo assim, eu tô usando, eu venho trabalhar, Sim. eu vou buscar coisa com ela e tal. Não é um carro que eu falo assim, eu vou buscar a moto na casa do cliente. Não, eu chamo o cara do guincho, o cara vai lá, pega, às vezes é melhor. Porque eu não sei se ela vai me deixar na mão, entendeu? Sim. Se ela me deixar na Pelo mão, menos por enquanto. Pelo menos por enquanto não. Então, meu projeto de futuro para servir a oficina é a Kombi com um motor mais novo, injeção eletrônica, um motor, eu quero, não sei se eu vou colocar um AP e tal. Dá uma modernizada nela. Eu quero fazer a Kombi com uma mecânica moderna, só que com um visual de antigo. Então, as rodas que eu tenho nela já são rodas de liga leve, são rodas de época. Sim. São rodas dos anos 70. Eu quero deixar ela com uma cara bandida, ela não vai ter nada de cromo. Ela é marrom, com rodas e teto preto. E é uma picapezinha. Então, assim, qualquer moto que eu colocar ali em cima, cara, tipo, vai ficar bonito. Sim, né? Então, vai casar muito bem com o projeto da vai Kombi. casar. Então, eu quero montar a Kombi com uma mecânica nova, mas com uma estética antiga, para colocar o logo da oficina e servir a oficina né, em evento, essas coisas assim. E é um projeto que eu não sei se vai sair tão cedo, porque é bem trabalhoso. Né? Por enquanto, o foco é fazer moto. Boa. Mas é um projetinho para os próximos tempos aí. Quem sabe eu não vou no próximo evento com uma Royal cortada, feita uma abóbora em cima da Kombi. Né? Boa, já junta os dois num só. Cara, um rolê legal. Fê, brigadão. Irmão, valeu mesmo por receber. Obrigado pela visita, obrigado pelo seu tempo que você disponibilizou a tarde inteira. Mano, vocês não têm ideia, esse cara tá me ouvindo falar aqui, ó. Pra vocês aí talvez passe rápido, mas olha que a gente tá trocando ideia aqui. Tem um tempinho. Cara, acho que é isso. Fechou. E aí, galera, gostaram do conteúdo? Eu espero que sim. Então, de cara, eu vou pedir para você, não esquece de deixar seu like, de deixar seu comentário, sugerir aí coisas que a gente pode abordar em próximos temas. Vão ter várias outras entrevistas boas nesse canal. E eu digo para vocês que aí, para você, de repente, o like é uma coisa simples, mas para a gente que está aqui produzindo conteúdo, isso é muito importante. Isso aqui é a recompensa, é a gorjeta que você deixa para a gente. Então não esquece de deixar esse like. Se você não está inscrito no canal, caiu aqui no vídeo sem querer, se inscreve, porque, como eu falei, vai vir bastante conteúdo bom. E se você gostou, manda para seus amigos. Eu sei que tem muita gente no teu grupo de amizade aí que vai gostar de ver um vídeo desse tipo. Beleza? Até a próxima!